Mais um Geração Z maravilhoso. Cafezinho, né? Cafezinho da Garone, tarde, pô. pela presença. Uma honra estar com você. Prazer meu. Figura que eu admiro o trabalho, que gosta também da história do futebol, além de estar atualizado com o presente. Porque às vezes as pessoas ficam nessa, né? Ah, você gosta da história, então você é saudosista. Uma coisa não necessariamente... Ajuda, inclusive, você a entender o momento atual. Né? É. Você lembrar do passado, você gostar do passado, te ajuda, te dá um retrato melhor, às vezes, do que o agora. Né? Nem tudo do passado era melhor do que Verdade. é hoje, né? E às vezes as pessoas querem colocar esse selo Entubar, né? na gente. A famosa memória seletiva, né? É. A gente fica com a parte boa do que aconteceu. Isso é muito Para o bom. resto. Uma vez o Zico falou isso pra mim e eu fiquei na cabeça com isso. O brasileiro tem memória ruim, né? Ele tem memória seletiva. Sim. É diferente. Cara, se a gente for puxar para futebol antigo, tem muita coisa. Pô, a gente não via todos os jogos igual você vê hoje. Você vê tudo, de todos os campeonatos. Você consegue, depois você vai na internet, está lá os melhores momentos, está lá a jogada do cara. Que via pouco jogo, na verdade. Antigamente você não via quase nada, você via os gols. Então assim, tudo era lindo. O cara nunca errava um passe. É verdade. Se teu time ganhou, fez gol, tá lindo. Pô. Ó, eu vou te trazer uma memória boa. Será? Já começando. Vai ser o convidado mais bem tratado aqui na história. Pô, eu já tô gostando do cafezinho, a gente já brindou. Porque é o mais velho também. Muito então legal. tem que respeitar. Eu não entendi o nome do programa pra mim. Não. Porque Z de Zico. Aí faz sentido. Todo mundo que não viu o Zico jogar é bem-vindo aqui. E apesar de velho, eu não vi o Zico jogar. Velho não. Mais experiente. A rodada deve pegar mal. Com roupas adequadas à idade, né? A gente já debateu isso. Você acha que é o maior elogio que eu já recebi seu que eu uso roupas adequadas pra minha idade. Aí eu não sei se é uma crítica à minha idade, me chamando de velho, elogio. Ou se na verdade você tá falando que eu tô adequado pela minha idade. É porque você não viu o suéter que o Vegeta usou no primeiro episódio do Geração Z. Mas isso já aconteceu comigo, Aquele é Baby Boomer, não é nem Geração X pra você ver já. Que eu fui criado por vô e vó, né? Então, assim, tem uma coisa de velho. O armário era deles também? Eu confesso que eu gosto de suéter. Sou de Petrópolis, né? Então, assim... Meio na fitalina, né? Um suéterzinho. Pô, cai bem, eles não sabem nada. Aí teve um dia que eu saí, aí uma menina falou, pô, você tá mais velho? Eu falei, pô, acho que é o suéter. Tirei o suéter e já fiquei um pouquinho mais novo. Mas... Pô, ela falou mais velho, não falou mais experiente? Não, rolou mais velho. Mas Putz. Aí mudei, assim, nunca mais usei. Mas eu nunca mais usei mesmo, peguei um trauma do suéter. A gente tem a mesma memória do Zico de criança, apesar da diferença de 2 anos de idade, do gol dele do Escorpião, né? É a única lembrança que eu tenho do Zico, assim, da época, né? Uma coisa é o que a gente viu depois, a gente acompanha na internet, vê no YouTube e tudo mais, mas a lembrança que eu tenho de criança, e possivelmente é uma das minhas primeiras lembranças de futebol, porque o primeiro jogo que eu tenho a lembrança de assistir é os 2 gols do Romário contra o Uruguai em 93. E esse gol do Escorpião do Zico deve ter sido por aí, 92, 93. Foi o final da carreira do Zico, que eu não consegui mais ver jogos do Zico, porque ele já estava no Japão, então não tinha proximidade da gente estar vendo um carioca, um brasileiro aqui. Então, a minha referência, eu mesmo assistindo ao vivo, criança, é o gol. Tanto que, inclusive, um dos primeiros jogos que eu lembro, na verdade, é a final do Brasileiro de 92, Botafogo e Flamengo, do gol do Júnior de falta, que meu pai é flamenguista. Então eu via, meu pai reunia o pessoal fazia churrasco, final de brasileiro, e aí eu não tava nem vendo o jogo, eu tava atrás do sofá brincando de carrinho, sei lá. E aí bate a falta e sai o gol do Júnior, e eu tenho essa lembrança. E do Zico é esse gol, porque aí depois você vê no dia seguinte no Globo Esporte. A memória da criança, ainda mais a criança que lembra, que nem a gente lembra, sim. Ela é assim, você começa a assistir futebol fazendo outras coisas, né? Outras atividades. A Copa 94 tava rolando, família toda reunida, tava brincando, saiu um gol e ia ver o gol. É isso. Final, tava na casa do meu pai, jogando bola, aí pênalti, vamos ver os pênaltis. Então é meio assim, frente. A primeira que eu tenho, olha a primeira memória que eu tenho de futebol, que loucura. Tu vai te surpreender, João, se é que você não sabe. Gol do Neto contra o Flamengo. Aquele lá do meio de campo. Lá do meio de campo. Golaço. Eu tinha 3 ou 4 anos, um golaço. É a primeira coisa que eu lembro de ver alguma coisa de futebol. É engraçado como é que algumas coisas marcam, né? Eu lembro, assim, da minha primeira figurinha do álbum do Brasileiro de 92. Foi o primeiro álbum... 93. Foi o primeiro álbum que eu tive. Então eu lembro de eu abrir o pacotinho. Eu não lembro da última, quando eu terminei. Mas eu lembro claramente de eu abrindo e Márcio Cazorla, que era um goleiro reserva do Vasco. Aquelas figurinhas que não tinha nem... Não era autoadesiva. O Márcio que ficou... O Márcio que foi um tempão? O Márcio, que ficou anos no Vasco como reserva do Carlos Germano. É a minha primeira lembrança. E são esses momentos. Eu tenho, por exemplo, copo da Copa de 90. Uns copos que uma marca de refrigerantes fez na época. Coca-Cola. Eu não ia falar, mas você fala da Coca-Cola. Pode falar. E aí eu não lembro da Copa de 90, mas eu lembro da minha mãe me dando copo com o Valdo
Renato Gaúcho, e acho que tinha mais um jogador. O Brasileiro de 93. Eu tenho esse álbum até hoje, tá? Irado, hein? Lá em casa. Eu tenho até hoje. Pode ver aí do Vasco se não tá Márcio Cazorla como goleiro reserva. Esse foi meu primeiro álbum que eu tive de. Então, bate tudo muito nessa época. Do gol do Zico, do Escorpião, um pouquinho antes, final do Brasileiro de 92, do gol do Júnior. São as minhas primeiras lembranças ali. Eu sou de 85. Tava com 7 para 8 anos. Você foi criado com um pai rubro-negro, então tem Sim. uma educação diferenciada da maioria dos... É a outra página. Essa Só aí tem essa disponível. Só tem essa disponível, né? É uma educação diferenciada dos vascaínos. Tô falando que é melhor ou é pior. Tô falando que é diferente. Né? Geralmente Não tinha uma rivalidade, assim. Vascaíno é filho de vascaíno, geralmente. Sim. Eu também sou filho de botafoguense. Minha mãe é rubro-negro. Sim. Então, assim, como é que você virou Vasco? E aí eu queria entender, já entrando na nossa pauta do Geração Zé, como é que você e os vascaínos da época viam o Zico? Cara, então, o meu pai é flamenguista, mas o meu avô é vascaíno. E aí o meu pai era tranquilo em relação ao futebol, assim, meu pai curtia. A família era mais para Vasco, meu pai que virou... E minha mãe era flamenguista mesmo. Minha mãe era flamenguista de torcer, de fã do Romário, fã do Zico. E aí a minha mãe era mais assim, mas eu tinha uma relação muito próxima com o meu avô. Eu ouvia, na verdade, jogo com meu avô, era muito do radinho na época. É a mesma coisa que eu. Toda uma galera exatamente que pegou esse a início mesma dos anos coisa. 90 era... tenho lembranças assim, de jogadores que às vezes nem foram isso tudo, mas no rádio, na minha cabeça, eram grandes craques. E a relação com o Zico sempre foi muito tranquila, assim, no sentido de que eu peguei o finalzinho ali da carreira do Zico, mas eu lembro assim, não lembro de ninguém, nem meu avô nunca em momento algum falou mal do Zico, por exemplo. Tipo assim, não tinha essa rivalidade, tinha Flamengo e Vasco, uma natural ali de jogo, mas não tinha... Pelo contrário, meu avô elogiava muito o Zico, inclusive. Eu lembro perfeitamente do meu avô constantemente falar do Zico, fanzaço do Roberto, meu avô, e sempre tratava o Zico com muito carinho, sempre falava do Zico com muito carinho. Então nunca teve esse peso dentro de casa, de mesmo Flamengo e Vasco ali ter essa rivalidade. Eu acho que a relação do Zico com o Roberto, isso aí pegou 20 anos, né, de rivalidade entre Flamengo e Vasco, que deixava tudo muito mais tranquilo, né? Assim, no sentido de você tinha uma disputa muito dentro do campo, mas você não tinha um embate realmente, assim, de eu odeio você, porque tem muito isso hoje em dia, né? Não, então, eu odeio o outro, esse ponto eu eu quero odeio... trazer. Tá acontecendo um movimento, eu já tenho reparado isso na internet, vindo dos vascaínos, aproveitando que você é um representante forte como um jornalista que assumiu o Vasco. Eu não sou representante, porque o pessoal depois bota uma expectativa que eu tenho que falar o que eles acham. Então, assim, eu não sou um representante, sou representante da minha opinião. Eu claro, sou vascaíno e trabalho na imprensa. Eu sou rubro-negro, trabalho na imprensa. Eu acho que quando a gente assume nosso time, a gente acaba, de certa forma, também... Eu recebo críticas, assim. O Garanhuns nunca defende o Vasco. Mas o Vasco tem que ganhar, você né? entende Vasco. Agora, como o LED é obrigado a ficar elogiando o Vasco? Não, pois é. Pô, não tem como. Não tem como você elogiar o 18º. Todo mundo sabe que o LED é Vasco e tem o trabalho dele de jornalista. Lédio Carmona. Meu também, grande abraço pra ele. Craque. Porque tá havendo um caminho, tá acontecendo um caminho dos vascaínos que não viram o Zico jogar, começando pela nossa geração, 90 pra frente, sim, de querer diminuí-lo e da parte dos vascaínos diminuí-lo comparando ao Roberto. Eu já vi algumas vezes isso. Aí eu até pedi pro João pra ver, não sei nem se tem como, perguntei pro Zico, ele não sabia. Que eu não sei se o Roberto realmente tinha a vantagem no confronto direto. Acharam. Que bom. Então, legal. Vamos lá. Existem alguns números diferentes, depende da fonte que você checa. Esses números são do GE, numa entrevista feita em 2014, com os dois. Fonte boa. E foi colocado dessa maneira, sendo 12 vitórias em cima de cada um e 17 empates. Então, assim, perfeitamente equilibrado, tá? A única coisa que eles têm diferente são os gols no clássico, tá? O Roberto tem mais gols do que o Zico no clássico. E isso aí conta todas as vezes em que eles se enfrentaram. Existem outras fontes, se você for olhar, por exemplo, aqui, um pouco mais complicado de ver, o gol, tá? Né? Mas isso é do gol. Aí são todas as vezes em que eles se enfrentaram. Inclusive, não só o Roberto pelo Vasco. Como você pode ver ali no Brasileirão de 89, o Flamengo perde para a Portuguesa e o Roberto estando na Portuguesa na época. Se eu não me engano, o Zico e o Roberto nunca perderam jogando juntos na seleção brasileira. Nunca perderam. Nunca perderam. Há pouco até, e tenho certeza que o Bebeto vai adorar a correção e saber, mas ele falou que só o Bebeto e o Romário... além de Garrincha e Pelé, não é verdade. Zico e Dinamite jogaram várias vezes juntos e nunca perderam. Copa 78. Ô, João,
que deu nesse resultado aí do gol? Você consegue passar pra gente? Acho que tem pra cima, não é? Não, aqui a gente tá com print, tá? Ah. Aqui tem os números deles completos na carreira. Eu vou puxar aqui porque eu tenho a foto com todos tem os resultados. Coisa, tá? tem tudo ali. Vou puxar aqui. Mas assim, até independente disso, assim, eu acho que a relação dos dois, inclusive depois, acho que tem muito. Cara, a despedida do Roberto com o Zico e Júnior vestindo a camisa do Vasco, pra mim é um dos maiores símbolos de desportividade que você tem, assim, de você reunir dois grandes ídolos de um grande rival, que não é que são só referências, são pessoas que jogaram um contra o outro durante 20 anos. Roberto e Júnior se odiavam. Exatamente. E parece que depois da despedida, ali o próximo da despedida, que começaram a ter uma relação mais próxima, e depois o Júnior fez várias homenagens, inclusive, ao Roberto, quando o Roberto faleceu ali. E aquilo, então, trazia ali um clima diferente, assim. Porque, assim, você consegue competir, brigar, discutir, meu irmão, cara, futebol é competição, não tem como ser algo diferente. Esporte é competitivo. E mesmo assim você tem uma relação boa. Pô, a gente não briga em pelada? Lógico. Você junta um monte de amigos, você junta família, os caras saem na porrada numa pelada e depois estão junto. Então, existe o que é a disputa de campo e existe o que é o fora do campo, que tem que ter sempre uma boa relação. Claro que você não vai ser amigo de todo mundo, isso aí é pessoal. Mas você ter Zico e Roberto, os dois maiores expoentes de Flamengo e Vasco, tendo uma relação fora do campo, as famílias são amigas, sempre foram amigas. Depois de 20 anos duelando nos maiores clássicos que a gente tem no mundo. E vou dizer mais. Tenho certeza que mais que 20, porque na base também, tá? Tem isso. Eles vêm desde a base jogando contra. São contemporâneos, tanto que eles encerram praticamente na mesma época. A despedida do Roberto é 93, a gente fala de 93. Um ano marcante, né, assim, de maneira geral. O Zico eu não lembro, mas o Zico foi por aí, foi 93. 94. 94, o último jogo do Zico. Isso a segunda despedida já no Japão. No Japão, Então, assim, são contemporâneos, né, assim. Então, assim, eu acho que a relação... Eu nunca vi o Zico como um ídolo distante, um ídolo só do Flamengo, né? Sempre vi como uma referência do futebol. E por ter esse vínculo ali com o Roberto, do tratamento, e não só com o Roberto, tá? A forma como o Zico sempre tratou o Vasco, o carinho que o Zico sempre fala do Vasco. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre você ser rival e você tentar diminuir o outro. Eu posso preferir o meu time, todo mundo vai escolher um time, e você não tem a necessidade de tentar diminuir o outro. Mas o Roberto nunca desrespeitou o Flamengo também. Me dá vontade, eu falei brincando, mas é verdade, próximo podcast me chamarem. O Zico é gente boa, qualquer coisa, eu vou falar, não, ele era infeliz, que arrebentava o teu time, ele não tinha pena de vocês, não ia fazer vocês voltar chorando, que usam muito de muleta, hoje em dia, impressionantemente, para diminuir o Zico. Ser gente boa hoje em dia não é gente boa, não é aquele gente boa, o pessoal não fala mal dele, não, porque ele é gente boa, entendeu? O pessoal joga ele lá em cima como cara, que é gente boa o cacete, entendeu? No campo, o Zico era muito competitivo. Sim. Muito. Ele, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, o Zico não é a favor do fair play. É mesmo? Ele joga limpo, ele joga duro, mas ele não é a favor do fair play. Porque ele acha que o fair play pode acabar beneficiando o cara que quer... Como foi o Zidane. Quer catimbar. Zidane em 98. O Edmundo entra... dando esporro no rival. Play o cacete, o juiz é que tem que parar. Tá valendo, entendeu? Isso aí eu falei até outro dia aqui, até na Copa do Mundo. Falei, não tem esse fair play não, vai jogar, irmão, deixa o juiz parar. Assim, fair play é assim, o cara quebrou a perna dentro de campo. Beleza, você vai parar a jogada. Olha, muitas vezes é catimba. E o Roberto sempre foi um cara tranquilo, né? O Roberto até como presidente do Vasco, sempre uma fala muito mansa. Mas mesmo assim, dentro de campo, era outra coisa. Em campo, o Roberto... É porque assim, tinham jogadores e jogadores, né? O Roberto, sim. O Rondinelli já falou isso, alguns zagueiros já falaram. Ele era chato em campo, falava pra caramba, gostava do contato. Ele era... pra mim é o maior símbolo assim, do Vasco, assim, não só de qualidade. Exemplo de... Quando a gente começa a pegar jogadores que têm força física, isso é lá atrás, né? Hoje você vê, às vezes, jogador que não se cuida tanto, não é atleta, você pega esses caras que, meu irmão, não tinha metade da estrutura que hoje tem o futebol, que tinha que passar por cirurgia, que era um outro tipo de medicina, e tava lá, meu irmão, correndo no sol quente, treinando todo dia, fazendo 70 jogos por ano, o pessoal reclama do calendário hoje em dia. Vai puxar os números de Zico e Roberto, era 70 jogos, botar os amistosos que tinha, porque não tinha folga, né? Parava e ia viajar, viajava, ia para o interior, ia para o Nordeste, Norte, com muito menos estrutura para viajar. Pô, esses caras, o que eles faziam era um absurdo. E o Roberto, para mim, é a maior referência nesse sentido de um cara físico e com qualidade, né? Eu acho subestimado pra caramba. Isso tem melhorado até com o tempo, na minha opinião, com relação ao Roberto.
É óbvio que teve a questão da política, de ser presidente do Vasco, isso acabou atrapalhando um pouco. Passado esse tempo aí, e focando no futebol, cara, eu sempre falo isso na minha lista de atacante, eu gosto de história de futebol. O que eu mais gosto de ver atacante de área é o Roberto. Eu acho o Roberto tipo um Lewandowski, na minha opinião, da época. Assim, um cara com uma altura, a técnica, habilidade, chute. Uma finalização muito forte. Finalização forte. Chamava até um dado momento, chamava para o arranque. Quando não teve mais arranque na força, passou a ser pifador. Pois é. Começou a dar passe do Romário. Do Romário, o pessoal muita gente lembra só do Romário 40 anos. Não, o Romário só fica na área. O Romário era ponta, era de velocidade. Ele, Mauricinho, aquela galera que jogava ali. O Roberto só lançando. Então, cara, assim. Roberto e Zico, o período Roberto Zico, para mim é um dos maiores marcos do futebol carioca. Para mim é o maior marco do futebol carioca. Isso o período Roberto Zico, o Vasco e Flamengo dessa época, a gente está falando de um Flamengo que conquistou inúmeros títulos, brasileiro, Libertadores, Carioca, e de um Vasco também. Então, na verdade, é gigante o outro. O fato de você ter tido os dois, como a gente teve, comparando, trazendo para o que a gente teve mais próximo disso em relação ao futebol mundial recente, essa disputa, essa rivalidade Messi-Cristiano Ronaldo, por exemplo, que meio que polarizou, era o futebol carioca daquela época de Zico e Roberto. Porque era um domínio muito grande das duas equipes, então você bater o outro tinha um peso muito grande, assim como um pouco mais na frente, até no livro, no 1898 em diante, que eu sou um dos autores, tem o Fernando Martinho, que é flamenguista, que escreve um dos capítulos, e ele falava sobre a importância do gol do Pet, por exemplo, em 2001, quando o Vasco tinha um time mais forte, e era muito disso, na época o Flamengo era campeão de tudo no início dos anos 80, como é que o Vasco tentava, quando vencia o Flamengo num Carioca, conseguia um título Carioca, osso tinha um peso. Duríssimo. Então você tinha essa disputa ali, dessa polarização, de dois grandes craques, de dois grandes ídolos, e que no cenário do futebol nacional e no cenário de futebol da América do Sul, fazia uma frente gigantesca. Então, assim, eram jogos que eu queria ter visto, garoto assistindo no ao vivo ali, né? Não só gravado, como a gente tem a chance, graças a Deus, de assistir agora. Né? A gente está vendo os lances do Zico e do Roberto em 79, acho que é carioca isso aí. Naquele quadrangular? É bem possível. Isso é muito legal que você falou. Tem o especial também, né? 79, eles têm dois enfrentamentos né, diferentes. A gente hoje tem uma glamorização dos anos 90 muito grande, né? E a gente viveu parte desses anos 90, sim, moleque aí. E a verdade é o que você falou, a melhor época para Vasco e Flamengo é anos 80, cara, não é anos 90. E os anos 80 do Fluminense foi melhor do que os 90 também, que foi campeão brasileiro. Verdade. Assim, pro duelo... O futebol carioca estava muito forte. Pro duelo período, Vasco e Flamengo. Claro que os times do Vasco, do fim dos anos 80, são melhores até do que esses aí, que são bons times, mas aqueles de 89, sim, o Vasco começou a ficar muito forte. Apesar de os do fim dos anos 90 também são melhores, mas assim, de você... de 88 é muito forte. De você glamourizar o duelo Flamengo e Vasco com muita força nos anos 80. E o Roberto... Teve até um peso em relação a Fla-Flu, né? Acho que o Fla-Flu era, até pré-Roberto, talvez, o maior clássico carioca no sentido de rivalidade. E acho que quando surge essa rivalidade também, Roberto Zico, o peso de um Flamengo e Vasco começa a ter um peso muito maior, porque todo mundo queria ver Roberto, todo mundo queria ver Zico, e você vê os dois juntos em campo, duelando com duas das melhores equipes do Rio e do Brasil, você tinha um peso, pô. Você está falando da época do Maraca de mais 100 mil pessoas. Impressionante. Isso aqui tudo nisso para mim é lindo. Tudo isso para mim é uma obra de arte. Você vê, desde a camisa até a geral, para mim, eu cheguei a pegar a geral ainda nos anos 90, assim. Eu cheguei a vender cerveja na porta do Maracanã, menor de idade, para conseguir pagar ingresso. Saía de Petrópolis, tinha a caixinha de cerveja, às vezes vendia na van para conseguir pagar o ingresso e a van para chegar lá e ir no jogo. Era o jeito que dava para fazer ali, 95, 94, as primeiras vezes que eu fui no estádio de futebol. Essa época, então, anos 80, isso é coisa linda. E aí, como eu estava falando sobre a questão do Zico, eu classifico da seguinte forma, né? Eu acho que o Lewandowski é o melhor atacante que eu vi. Muita gente coloca o Suárez, tá? Que eu vi, que eu digo assim, nesse século XX. Depois, pós-geração Romário e Ronaldo. Tá. Que eu vi, eu forcei. Pós-geração Romário e Ronaldo. Recente. Porque o Suárez, realmente, quem escolhe o Suárez, tá bom, mas aqui tem uma cultura de só escolher o Suárez. As pessoas, em geral, só escolhem o Suárez. Desses últimos tempos, de 10 para cá. Cristiano Ronaldo, acho que não vale, né?
Mas assim. O Cristiano é ponta no início da carreira, diário, né? Ele vai virar 9 bem ali quando ele já vai pra Juventus. Tem o Benzema junto. O Benzema, na verdade, é o 9, né? Nesse Real Madrid inteiro, né? Não, Harry Kane, beleza. Mas assim, o Lewandowski foi melhor do mundo. Sim. Entendeu? Mas é uma categoria... O Suárez estava no MSN, ganhou Champions. Eu ia falar, é uma categoria que eu não comparo com a categoria Messi e Cristiano Ronaldo. Sim. Então assim, aí vem a polêmica. Por mais que eu elogie o Roberto, e acho o Roberto incrível, pra mim é o melhor, eu acho que ele não está na casa do Zico de comparação. E essa que é a confusão que eu acho que está havendo hoje no sentido de comparação. Pelo que o Zico contribuía para o jogo, apesar do Roberto contribuir num todo... Acho que o grande ponto são as características diferentes. Assim, são jogadores totalmente diferentes, né? O Roberto, tanto que a gente vê até nos gols em clássicos, eu acho que o Zico, talvez, a gente pode debater, isso tem muito no futebol brasileiro, de você debater plasticidade. Né? A gente gosta muito do drible curto, isso. E isso o Zico tinha mais que o Roberto. O Roberto era um cara do arranque, era um cara que tinha mais força física, um chute muito violento. O Zico já era uma batida mais em curva, um chute mais plástico. Então acho que isso pesa muito mais do que em relação ao Roberto. O Roberto tem muitos gols de falta, por exemplo. Muitos gols. É um subestimado batedor de falta. E era muito mais na força física. Assim, na força, né? O chute do Roberto não é de dinamite à toa. É o gol que ele faz contra o Internacional, moleque. E o Roberto começou de perninha fina, tá? Se pegar a foto do Roberto com 19 anos de idade, amigo, era de perninha fina ali. Depois o Roberto cresce, ganha corpo e mesmo assim já chutava muito forte. E sabia bater colocado também. Assim como o Zico tem gols de porrada também na carreira dele, o pessoal acha que ele só batia colocado. O último gol do Roberto até uma bola batida colocada que foi até muito parecida com a do Payet, que ele fez contra o América Mineiro recente, e era até, se não me engano, numa data, não sei se aniversário de falecimento do Roberto, ou seria aniversário do Roberto, mas batia a data ali. Eu lembro disso. Por curiosidade, batia o gol muito parecido com o chute colocado, mas o chute violento do Roberto era mais característico, inclusive quicando antes. Isso é algo que até o Juninho Pernambucano depois falou, as perninhas do Roberto. Moleque, quando ele vem de... Olha a camisa. Cara, ele parece muito com o Rodrigo, né? Muito. É a cara do Rodrigo. Filho dele. Braço pro Rodrigo Dinamite. Cara do Rodrigo. Mas assim, eu boto os dois no mesmo patamar, assim, com características diferentes, assim. O Roberto, tanto que os dois poderiam e jogaram juntos na seleção brasileira. Pro que era a função do Roberto, para mim é primeira prateleira, porque era a função do Zico, primeira prateleira. E assim, você se tornar o maior ídolo indiscutível de Vasco, Flamengo e de qualquer outro grande clube brasileiro, você automaticamente está numa primeira prateleira do futebol. Assim, não tem como você estar numa prateleira diferente, igual você ser o maior ídolo de um Real Madrid, de uma Juventus. Porque eu não vejo diferença dos clubes. Hoje você pode falar em dimensão, porque o futebol europeu ele é mundial. Né? Antigamente você não era um futebol mundial, até porque você tinha um limite de estrangeiro, enfim. Era uma outra realidade de futebol. Mas de peso histórico, eu não coloco nenhum clube brasileiro abaixo, os grandes clubes brasileiros abaixo dos grandes clubes europeus em relação ao peso que se tem para a história do futebol. Né, para a história do futebol, que já aconteceu, não é o momento. Isso a formação e construção do futebol. Claro, isso também é difícil explicar hoje, devido a essa diferença que há. É muito diferente. Isso aí, por que o Roberto não jogou no Barcelona? Por que o Zico não jogou no time grande? Porque não precisava na época. Exato. Você não precisava provar o valor jogando fora. Porque inclusive, ser ídolo do Flamengo e ser ídolo do Vasco é muito maior do que você... Era muito maior, pelo menos naquela época, e para mim deveria voltar a ser, inclusive, mas aí é uma formação que a gente tem que trabalhar na base, desde a molecada. Era o seu ápice, não era jogar no Barcelona, não era jogar no Shakhtar Donetsk como é hoje em dia, não é você jogar no Southampton, não é você ser vendido para o futebol russo. O grande sonho de todo moleque era ser um ídolo do Flamengo, um ídolo do Vasco, um ídolo do Corinthians, do Palmeiras e por aí vai. Eu ficava meio esquecido quando você saía também, tinha uma cultura... Sim. Primeiro que durante um bom tempo não tinha transmissão. Você não era nem... Não tinha transmissão, você não era convocado. O Atisson veio aqui segunda-feira e falou que voltou para o Flamengo em 2000, perto de 2002 para tentar ir para a Copa. Tava na Juventus. Tava jogando na Juventus. Meu grande abraço para Tirson, inclusive. Comentei muitos jogos com a Tirson ano passado. Isso é o torneio bicentenário Brasil-Itália. E aí, pra gente quebrar também um preconceito. 76, né? 4-1. Nossa, foi o Gil que perdeu. E a jogada foi do Roberto, não foi? Foi. Então, foi 4-1. Duas pernas saindo da área, ó. Direita, esquerda. Nossa, mãe do céu. Jogava, tá? Então, aí outra fake news que toda hora fico falando, que nunca foram campeões com a seleção. Meu Deus do céu, cara. Aí tá o torneio que os dois foram campeões. O torneio era amistoso? Amistoso pra quem, meu filho? A Itália com o time titular, Brasil com o time titular, Inglaterra com o time titular,
Pra quem que era amistoso? Não tinha esse conceito na época, cara. Esse conceito de jogo oficial. Pô, é uma ignorância, cara. Cara, antigamente os amistosos eram feitos contra, muitas vezes, né? Obviamente não eram todos. Nossa. Mas, inclusive, dos clubes, os amistosos eram feitos entre Flamengo e Real Madrid, Vasco e Barcelona. O Vasco cansou de ir pra Europa, até porque antigamente era caro, ou era muito mais difícil você ir pra Europa, né? Então, quando você ia, você marcava 10 jogos. Você ia pra Espanha, amigo, você ia enfrentar o Real Madrid num dia, 3 dias depois o Barcelona. E você não era convidado à toa, você era convidado porque os times eram muito fortes. Tinha um jogador da seleção brasileira, levava público, queriam ver. Os queriam ver, porque se hoje em dia você tem acesso, e talvez lá fora os caras não vejam o nosso futebol, antigamente, isso é lá de trás, tá? Lá de Pelé, aliás, antes, tá? O primeiro jogador brasileiro a jogar no Barcelona, os primeiros foram Fausto Maravilha e Jaguaré, numa excursão que o Vasco faz na década de 30. E o Jaguaré, na verdade, ele manda uma carta para a mãe dele, depois avisando que ele nunca mais... Ele não volta. Ele vai, não volta da excursão, deixa uma carta, olha a época, 100 anos, né? Quase isso. Manda uma carta pela diretoria do Vasco avisando, pede para avisar minha mãe que eu fiquei na Espanha, sou jogador do Barcelona, e na época tinha um problema ali de contratar estrangeiros, ficaram 6 meses, não jogaram jogos oficiais, e voltaram Jaguaré e Fausto Maravilha Negra. Então, assim, era uma outra realidade do futebol. Os amistosos, amigos, era... Aqui, não tem esse papo de amistoso. Não. É porque você não tinha, bom, como é hoje, Copa do Mundo de 4 em 4 anos, e você tinha eliminatórias que, obviamente, europeus e sul-americanos não se enfrentavam. Fora isso, e você nem tinha Euro, você não... Assim, não tinha Copa das Confederações. Você não tinha. A Copa América, o Brasil teve uma época que não se dedicou... Olha o clima de amistoso, chegada. Teve uma época que você não se dedicou você que eu digo a seleção brasileira, não se dedicou à Copa América. Sim. Tanto que o Pelé só disputa uma. Em 59 perde a final. O Zico não disputa nenhuma inteira. O Roberto chega a disputar uma inteira, mas o Zico não. Você tinha essa situação de que o Falcão, ele ficou... gol do Zico. Ele ficou fora... Falcão ficou fora da seleção todo o ciclo de 82. Vê se é comemoração de amistoso. Não é comemoração de Brasil e Itália, meus amigos. Isso aí não é qualquer pelada. As pessoas, inclusive quando o pessoal fala dos números de Zico, fala dos números do Pelé, quando vai falar dos números do Roberto, de qualquer um que seja mais antigo, o pessoal começa, mas em jogos oficiais. Amigo, o goleiro é o Dino Zoff, porra! Cacete! O Brasileirão não tinha 38 rodadas, precisa avisar, o Brasileirão não era assim, você não tinha 38 jogos de brasileiro. Agora é o gol do Roberto. Não tinha, foi um de cada? Um de cada. Foi um de cada e 2 do Gil. Pega essa escalação da Itália aí pra ver aqui, como é que era. Zoff, Tardelli, Rocca, Belucci... Copa. Os dois primeiros jogaram Copa. Belucci e Benetti, Facchetti, Cálcio Copa e também. Capello. Cálcio da Cálcio? Deve ser o Fábio Capello. Copa também, tudo jogador de Copa. Cálcio, deve ser o Fábio Capello. Fábio Capello. Também jogador de Copa. Antonioni, Graziani e Pulici. Só isso, pô. Só jogador de Copa do Mundo. Técnico Enzo Berzot. Também. Só isso. Tem quase nada aí. Quer a seleção do Brasil, já que a gente tá falando? Claro. Por favor. Leão, Orlando, Miguel, Amaral e Marco Antônio. Amistoso. Senhora, Falcão e Rivelino, Gil, Nossa. Zico, Roberto Dinamite e Lula. Técnico Oswaldo Brandão. Pô, que time absurdo, hein? Falcão, Rivelino, Zico, esse era o meio de campo, né? O Roberto saiu machucado, Zico carregado. Isso. Saiu carregado e levou uma senhora porrada. Olha como é que se carregava o jogador antigamente. Pô, brincadeira, né? E os caras hoje em dia reclamam de jogar bola quarta e sábado, pô. Quem entrou do banco aí foi Getúlio, que entrou no intervalo, Beto Fuscão, que entrou aos 35 do segundo tempo, e Givanildo, que entrou no intervalo. O Givanildo é o Givanildo Oliveira, tá? E o treinador. O Zico já falou que era um bom jogador, o Givanildo, tá? Bom jogador. O Givanildo, ele jogava no Nordeste, se eu não me engano. Ele jogava no Santa Cruz, se eu não estou enganado. Santa Cruz. Ídolo de Santa Cruz. Grande Givanildo. Pouca gente lembra, inclusive eu num jogo de Santa Cruz que fui fazer, a gente fez um quiz antes ali do jogo, o pessoal... Aí era isso, né? Qual jogador foi... Como é que é? Qual jogador de Santa Cruz foi para a seleção brasileira, uma coisa assim? Eu não lembrava do Givanildo. E era ele mesmo. Esse time aí é muito bom. Esse time aí... Isso é quanto? 70 aí? 76. Maio de 76. Ciclo para a Copa 78. O Falcão tava falando... Ele até Roberto Meninos, né? 23, 24 anos no máximo. Até 79 ele joga no 80 ele vai para Roma. Aí metade do ciclo de 82 ele não joga, porque ele tá fora. Então o cara se prejudicava, ele não jogava na seleção porque ele jogava fora, entendeu?
Então, assim, é totalmente diferente, cara. É uma outra realidade. Vale lembrar que, apesar desse jogo ser nos Estados Unidos e Brasil e Itália, tinha 36 mil pessoas vendo esse jogo. Cara, porque é uma época... Hoje em dia, a gente tem... Era num estádio que cabia quase 70 mil, tá? Só a título de comparação. Mas assim, é um Brasil e Itália nos Estados Unidos. Isso numa época onde os Estados Unidos tava nem aí para futebol. Exatamente. Se a gente está até hoje tentando popularizar o futebol dos Estados Unidos da maneira que nunca vai popularizar como é no Brasil, por exemplo. É uma questão cultural. Mas se até hoje existe um trabalho de popularização, você imagina isso há 50 anos. Só um pró é que o Pelé tava jogando no Cosme nessa época. Tava lá ainda? Tava. Beckenbauer. 76? Essa galera tava lá. Então, era o início da tentativa de popularizar. Muito possivelmente esse jogo foi lá até por conta disso. É bem provável. E aí depois começou a ter aquela Copa Ouro, lembra? Uhum. Começaram a ter algumas competições até de equipes para ter mais... O Zico já deu umas 8 canetas já. Né? E tudo em velocidade, arrancando assim. Tudo em velocidade, levando porrada. Sobre... Então a Inglaterra jogou aí. Jogando com a 8, Zico. Sim. Por causa do Inglaterra foi 1x0 Brasil contra a Inglaterra. O Rivelino era o 10. O Rivelino devia ser o 10, Falcão com a 5, o Roberto com a 9. Isso. É isso. Então, sobre esse negócio da época, né? E o Rivelino também é outro jogador que a gente tem que elogiar muito. A gente fez essa passagem aí da geração de 70 para a geração do Zico e do Roberto. O único de 70 em campo, com exceção do Leão, que era banco em 70, né? Se eu não me engano. Banco, isso. O Leão acho que era terceiro goleiro em 70. E acabou, enfim, não sendo aproveitado na seleção no melhor momento dele, né? Porque em 82, muita gente queria o Leão e acabou indo em 86 já mais velho. Sim. Sobre o que eu queria falar dos Bad Boys. Vamos entrar nesse segundo tema. Há uma glamorização sobre os anos 90. Sim. Né, sobre os Bad Boys. Romário, Edmundo. Havia um lado bom? Sim, acabamos de falar, né? Vários jogadores que eu lembro que vieram... Esse definitivamente não é o lado bom. Mas jogadores que vieram para o Brasil para ir para a seleção. Ainda tinha essa visibilidade imensa. O Zagallo comprou uma briga na época, queriam convocar o Elber, porque o Elber fazia gol pra caramba na Alemanha. Ele falou que nem o Elber tem um monte aqui. Aí meio que foi obrigado a convocar o Elber. Elber é o maior artilheiro brasileiro da história da Bundesliga, inclusive. Até hoje é um ícone do Bayern de Munique, trabalha no Bayern, inclusive. E o Juninho Paulista foi um que veio pra cá pra ter visibilidade, pra voltar pra seleção. E voltou pra jogar a Copa de 2002. Exatamente. Volta pro Vasco, depois Flamengo. O Zé Roberto volta pro Flamengo num empréstimo rápido pra ser convocado pra seleção de 98. E estava no Real Madrid. E outros jogadores acabaram sumindo aspas lá. O Edmundo, que a gente acabou de mostrar. Giovani sumiu lá. Sumiu no Barcelona. Parou de ser convocado também depois. Então, mas também nunca jogou na seleção, né? O Giovani era um jogadoraço, mas na seleção... Ele até vai para a Copa de 98, inicia como titular e perde a posição de titular. Joga só 45 minutos contra gosto do Zagallo, que era o técnico. Verdade. Acabou que não voltou mais. O que eu queria entender, e que você me ajudasse a entender, como é que a gente sai de Roberto e Zico para essa loucura aí, cara? Cara, que pergunta, hein? Porque eram extremamente profissionais, referências de posicionamento, de atleta, de dedicação, sai para essa fanfarronice aí. Cara, mas é cultural. Eu acho que é uma mudança cultural de maneira geral, assim, que vai além até do futebol. Eu acho que é uma mudança ali... Você tem... Assim, a gente pode fazer alguns paralelos de coisas que estavam acontecendo, né? Você tem o início do funk, por exemplo, carioca, que não existia. Então você tem uma mudança cultural em relação à festa, que pega muito dessa galera também que saía bastante. O futebol mesmo é algo que acho que você não tinha tanto popular nos anos 80. Não, era mais futebol de praia. Tinha futebol de praia, que o próprio Zico, se eu não me engano, ele jogava. Depois o Júnior, quando aposenta, vira o craque mas ele já jogava. E acho que você tem uma mudança ali de panorama, principalmente no cenário carioca, você tem uma mudança de comportamento. Eu acho que começa a rolar mais dinheiro também. Tem isso também. Tem muito mais dinheiro. Eu acho que você já tem uma geração que não é igual agora. Agora, então, amigo, o que esses caras ganhavam sendo os craques da época, tem maluco sendo reserva de time mediano da Série A hoje, mais. Assim, facilmente. Pode botar na proporção aí. Se botar salário dessa turma, o futebol mudou muito, movimenta muito mais dinheiro. Eu acho que tem uma mudança cultural aí nesse caminho, mas eu gosto muito dos anos 90, tá? Talvez por eu ter vivido mais. Não, é minha década favorita. Minha banda favorita é o Oasis, o meu craque favorito é o Sávio. Eu amo os anos 90.
Só que cara... Tem pesadelos com o Sávio. E nem é por causa do Flamengo. Ih, caraca. Real Madrid, pô. Ah, tá, Real 98, Madrid, pô. São Sávio. Ele estimulou muito aquele time. Jogou muito bem o jogo da final. Jogou muita bola. E estimulou muito os caras ele e o Roberto Carlos. O Roberto Carlos estava mordido que perdeu a Copa. Queria provar, Galvão narrando. Queria provar. E o Sávio, por conta de ser o... E o Roberto foi tratado como um dos culpados, né? Vilões. Do meião. Não, meião não. Esse é o da bicicleta. É isso aí. Bicicleta, linha de fundo, bicicleta bota... É isso aí. Então, sobre esses anos 90. Eu adoro. 94, 2 de Jardel, é isso? Carioca sendo... Então, o canal do Garoni tem um monte de... Tem esses jogos tudo lá. E é uma boa fonte, até pro meu canal, eu já usei bastante para fazer as compilações dos jogadores. Denner, essa época, então. Denner é um que eu tenho compilações que eu adoro, eu sou fã do Denner, mesmo sendo do Vasco. E eu acho esse time é um dos times que eu mais gosto. Times não, né? Gerações do Vasco que eu mais gosto é subestimado. Essa do Tri. Sim. 92, 93, 94. Teve um impacto grande na época. E acabou meio sendo apagado pelo Brasileiro de 97, pela Libertadores de 98. E o Vasco montava uns times fortes pra caramba. O time de 92 do Vasco era absurdo. Cara. E o maneiro que era muita gente da base, né? Você tá vendo aí o Ian fazendo a jogada. Você tinha em 92 ainda o Bismarck antes de ir pro Japão. Valdir, que tá com a bola ali, fazia jogadoraço. Fazia o simples, fazia muito bem feito. Jardel. Você tem uma galera Jardel. O Jardel ele veio até da Ferroviária do Ceará, mas ainda pra base do Vasco. Ele profissionaliza no Vasco. É. Leandro Ávila. Luizinho tinha vindo do Botafogo. Tive até com o Leandro Ávila aqui há pouco tempo. Estivemos por aqui. Pimentel, depois joga no Flamengo também ali em 97, mais ou menos. Não. Que é o Edmundo em 92, depois o Edmundo sai em 98. 98. 97 estava no Palmeiras. Até a final do Brasileiro ele toma uma cotovelada. Não, Viola que toma uma cotovelada do NASA. Mas era assim, uma competitividade absurda entre... Não, aquele período de Romário, Valdir, Renato no Fluminense, Túlio no Botafogo, pra mim é uma das partes mais marcantes da minha infância. Assim, que é a partir de 95. Aquele Reis do Rio, né? A partir de 95. Que é a volta do Romário. Que é a volta do Romário, que deve ter te frustrado bastante, né? Cara, mas eu não tinha... Como eu sou de 85, o Romário sai do Vasco em 88. Então eu não tinha nenhuma conexão com o Romário, a não ser a seleção brasileira. Então, assim, a minha referência do Romário era o Romário campeão do mundo com a seleção brasileira, porque eu era muito moleque. Então, assim, não teve um peso para mim como vascaíno, porque eu simplesmente não tinha visto o Romário. Agora, o Edmundo no Flamengo, sim. O Edmundo no Flamengo me incomodou bastante, porque eu tinha visto bem o Edmundo em 92, ele faz um baita brasileiro. Foi o ano de estreia dele como profissional e ele já sai pro Palmeiras, acaba com 93, 94 com o Palmeiras, 2 brasileiros também. E aí, quando ele vai pro Flamengo, eu falo, Mas aí eu lembro até da musiquinha do pior ataque do mundo. Não, depois deu... não, tem a conversa pode ser seu time, já pode eu odeio tudo. Cara, a molecada usa as camisas do Centenário, eu fico com vontade de matar todos eles. Você gosta de coisa antiga? Eu tenho só pode do Sávio. Um livrinho do Rap Brasil. Você lembra disso? Lembro. Eu tenho quais letras dos funks. E aí um deles era exatamente o Rap dos Bad Boys. Que o Edmundo gravou ainda no Palmeiras, né? Foi no Palmeiras? Eu não sabia disso, não. Ele tava no Palmeiras ainda quando ele gravou. É mesmo? Eu não sabia disso. E o Romário não consegue falar Edmundo. Ele fala, ai, mundo, até pra campeão. É bom pra cacete, cara. Cara, e você imagina... Mas é ruim ao mesmo tempo. Aí depois os dois no Vasco, aquela briga toda que tinha. E aí tinha das camisas, você lembra? Que o Edmundo foi preso. E aí o Romário fazia gol e mandava uma homenagem pro Edmundo. Mensagens. Também teve No War, Peace in the World. Mensagem política. Todo mundo fazia gol e mostrava alguma camisa com alguma mensagem pra alguém. Acho que depois proibiram isso. E tem 2 jogadores aí. O Romário é um grande fã do Reinaldo, do Atlético. Do Atlético é mesmo? Um grande fã do Reinaldo do Atlético. E o Edmundo é um grande fã do Zico, né? Mesmo? Isso aí. O Edmundo é meu maior ídolo no futebol, tá? O Edmundo já falou que se o Zico fosse europeu, não ia ter discussão com ninguém da galera de lá. E eu entendo totalmente, estou com ele nessa. E o Romário, ele cita o Reinaldo como referência dele de atacante, de Reinaldo Atlético. Sim, né? Sim. E é interessante que a formação... O Reinaldo já era muito polêmico na época, né? Sim, muito. Então... Já pegou um pouquinho ali do... Porque o Sávio, por exemplo, tinha o Zico como referência, o Sávio, tudo que o Zico fazia,
de comportamento, tudo ele queria ser o mais certinho possível, porque ele viu o Zico dessa forma. A referência dele era essa. Sabe, foi mais certinho ainda que o Zico, sem entregar ninguém. Gosto muito do Sábio, falei aqui que tem o trauma, mas eu gosto muito do Sábio. Mas o Zico era mais da resenha e tal, o Sábio ficou uma resenha depois, começou a beber depois e tal. Mas o certo, parceiraço, meu grande ídolo, beijo grande pra ele. Mas o Reinaldo não, o Reinaldo já era polêmico, não foi para 82 por conta de comportamento, tinha a personalidade fortíssima, né? Acho que pode ter a ver com a questão do Romário. Agora, esses caras aí fizeram a cabeça de hoje, isso é muito doido, cara. Por exemplo, o Gabigol tem essa geração aí, ele tentou trazer esse negócio de bad boys de volta, o Neymar meio que tenta trazer, a galera fala muito dessa época. Eles nem viram essa galera, porra, direito. Pois é, eu acho que o pessoal às vezes compara muito errado, né? Assim, porque o deles era o natural deles, da personalidade deles, e não era algo... Eu acho que hoje em dia, se a gente olhar pro futebol de hoje, é tudo muito pensado, tudo muito... pouca coisa me parece realmente o jeito da pessoa, né? É tudo muito embalado ali numa assessoria de imprensa, talvez, no media training. Antigamente os caras não, os caras davam entrevista na praia. Era o jeito Mas eles eram, você falou bem, eles eram ostentação. Sim. Aí um cara que nem o Gabigol, e o Neymar que gostam, vão se identificar e vão gostar. Aí tem essa história maluca que precisa provocar. Se para jogar bola, você precisa provocar. Quem precisa provocar, cara? Isso é uma maior loucura. O Messi provocou quem na carreira dele? O Messi provocou uma vez levantando a camisa. Debatiu isso hoje aqui, inclusive, quando a gente estava falando sobre as coisas. Levantou a camisa, não foi uma vez só, não foi? Contra no Bernabéu. Messi nunca foi. Essa é uma das mais conhecidas, né? Que ele faz o gol, ele ganha o El Clássico com o gol dele e mete. Mas ele também já fez, assim, pra torcida dos outros. Mas não era a característica dele. Óbvio que não é no nível do Romário, de fazer nem do Romário, nem do Renato. O Renato, todo jogo, a birra da torcida do Flamengo tendo. O Renato fez o gol e mandou tudo calar a boca. Todo gol que ele fazia no Flamengo, ele mandava os outros calar a boca, porra. Fazia isso direto. Eu acho que às vezes é a forma, cara. Caraca. Você vê o Romário, por exemplo, ele fazia até pra torcida do Vasco. A torcida do Vasco falava ele, ó. Mas aí a torcida tava lá cantando, tava nem... Mas você não via muita raiva nos caras, assim, nesse sentido. Sabe? Era mais assim, cara, eu sou brabo. Hoje em dia, acho que tem uma afronta maior, assim, sabe? De querer... Na época, os caras vinham, meu irmão, eu sou brabo e tal, e os caras sustentavam também. Pô, você via o Romário no Fluminense, né? Que ele foi pegar o cara lá na arquibancada. Mas era diferente. Hoje em dia os caras fazem a gracinha e tem 15, 30 seguranças na frente. Mas quem foi pegar lá foi o segurança junto. Foi o segurança, mas ele foi lá. Mas ele falou, o cenas lamentáveis. Pô, tinha que ter essa imagem aí. Não bota não. O Baixinho classificou muito bem o Túlio. A melhor classificação do Túlio que eu já vi na minha vida. Ele, para o Túlio personagem, né? O Túlio é um personagem. Ele falava assim, o Túlio é engraçado. Ele é engraçado. A única declaração que ele era total isso, né? O Túlio não era... O Túlio, ele provocava diferente. O Túlio fazia umas dancinhas, tinha sempre uma comemoração diferente, tinha sempre um porquê. Mas era isso, o Túlio, ele ia dar uma provocada, ele não ia xingar, ele não, sabe, era diferente. Era outra vibe. Era um clima totalmente diferente, assim, era muito mais de peitava e depois sair do campo, não tinha... ficar batendo boca com um cara que tava ali na geral. Imagina os caras do Maracanã com 110 mil pessoas, como é que tu vai numa geral, ficar batendo boca, cada um tá te xingando ali. No ambiente... Os caras saíram, meu irmão. Muito mais violento. O ambiente que o Edmundo e o Romário viveram, tinha o Bad Boys, o Djalminha, era um ambiente muito mais violento do que eles vivem hoje, nessa bolha que eles vivem. É outro nível. Até porque os caras estavam na rua o tempo todo. Hoje em dia, os jogadores às vezes têm medo de ir ali no shopping, algum receio assim. Os caras estavam na praia ali, ia pro PP, todo mundo juntava ali, ficava jogando futebol, e depois uma galera ia pra Zona Sul, igual o Renato prefere Ipanema e tal, tinha as galeras ali, tá todo mundo em volta. Hoje em dia ainda fica, o Renato joga o futebol dele, o Romário tá sempre jogando também, mas hoje já não são mais jogadores, a pressão é menor também, é um pouco mais tranquilo. Cenas lamentáveis. Isso aí, a cena. Pô, não, aí não. Essa aí é desnecessária. Tá o convidado bem, hein? Pô. Acabei de falar que é meu maior ídolo, tu mete uma dessa. Esse foi o único erro do Edmundo na vida, foram esses 6 meses aí, ó. Não, eu vou testemunhar e te entendo, tá? Eu nunca vi, eu não vi o Roberto, né, no Vasco. Eu falei, eu repito também, da mesma maneira que eu não vi o Zico, eu não vi o Roberto. E eu vi, e você vai me ajudar nessa. Porque a gente vai chegar no Gabigol, que vai ser tema agora, no Geração Z, e relacionado ao Zico. Sim. Fez todo esse preâmbulo para chegar aqui. O Edmundo foi comparado ao Roberto pra caramba nos anos 90. Quando ele começou a estourar assim, que o Edmundo vai passar o Roberto. Em relação à bola? A bola, que o Edmundo vai passar o Roberto. Sim.
que Edmundo vai virar o maior ídolo, que Edmundo tá arrebentando. Principalmente depois que ele ganhou 97. Sim. Aí ele volta em 99 com uma moral absurda, dono do Rio de Janeiro. 2 gols na final da Taça Rio contra o Flamengo. Mas acabou... na minha opinião, ele acabou... O personagem acabou ficando maior do que qualquer coisa. Ele começou a bater falta no meio campo, ficou uma megalomania, uma loucura, dono do time. E o Vasco perdeu muito ali. Né? E a briga com o Romário depois, né? Que aí tem os dois querendo ser dono do time. Ele volta em 99, helicóptero, maior contratação do Brasil, da história. Aí o Vasco perde Carioca, o Vasco perde... O Vasco ganha o Rio São Paulo sem ele. Sem ele. Perde o Carioca, que durava até o meio do ano, né? Não era Carioca de 2, 3 meses, eram 6 meses de Carioca. Vai mal no Brasileiro, perde uma era tipo uma era seletiva para Libertadores, que o Vasco perde pro Vitória, que tinha o... Edmundo não joga esse jogo. O jogo decisivo o 5x4? Não joga. Ele é afastado. Ele não joga. Tinha briga já com... E o Romário já tinha se apresentado ao Vasco. Porque o Romário, ele briga no Flamengo ali em outubro, aquela saída, acho que lá em Caxias do Sul, né? Uhum. E aí ele é afastado do Flamengo e o Eurico anuncia ele ainda em 99, porque o Vasco tinha um Mundial em janeiro de 2000. Isso, tinha. Só uma correção só. O Vitória ainda não é pré, tá? O Vitória ainda é... Era seletiva da Libertadores. O Vitória ainda não é, não. Se não me engano, o Vitória era já no Brasileiro. No Brasileiro e fase mata-mata. Confirma aí, João, por favor. Brasileiro de 99. E teve o jogo do 5x4 e foi isso. Foi quartas de final, alguma coisa assim. O Vasco é eliminado em melhor de 3 jogos. Era Fernando, acho que tinha Matusalém, o Arthur. Arthur? Era um bom time do Vitória. Que era um bom jogador. Mas já sem o Edmundo. Tuta. Já Donizete ali. Donizete, Viola, timaço. Mas... E o Gabigol... Também, o Gabigol chegou no nível, cara, que eu só tinha visto o Edmundo, cara, chegar de... E o Romário, claro, antes. De moral, assim... De confiança? Que você eu acho que com a torcida, a comparação com o Edmundo. Porque o Romário, ele veio com uma força tremenda, mas acabou não correspondendo em campo com títulos à expectativa que havia nele no Flamengo. Mas o Gabigol, quando chega a Libertadores, quando chega aquilo tudo, fica uma coisa meio de mundo 97. Assim, sim, coisa vai passar o Zico. Vai passar o Zico. Ao lado do Zico. Vai estar, aí começando a comparar ele com o Zico, será que ele vai passar o Zico? Será que não sei o quê? Você vê dessa forma também? Cara, eu acho que talvez o grande ponto ali do Edmundo, pelo menos, foi uma falta de sequência, né? Porque quando ele quando ele vai muito bem em 92, que o Vasco quase campeão brasileiro, o Vasco teve a chance de eliminar até o Flamengo, né? Que aí o Vasco poderia, acho que tinha que ter vencido ou perdido pro São Paulo, e aí o Flamengo estaria fora e o Vasco ganhou do São Paulo no jogo do entrega, graças a Deus, obrigado. Exatamente. E aí acaba que o Flamengo vai e é campeão, e o Vasco tinha um grande time em 92. Ele sai, quando ele volta em 96, em 97 campeão brasileiro, mas já estava vendido, porque ele é vendido no meio do brasileiro. E aí ele fica fora de 98, que aí ele poderia ter sido campeão brasileiro, campeão da Libertadores também em 98. Mas aí é o né? A Donizete jogou muita bola, o Luizão jogou muita bola. Palmas para o Edmundo, que indicou o melhor substituto para ele possível, que foi o Donizete. Jogou muita bola. Surreal ele ter tido essa percepção de ter indicado lá pro Vasco, o Eurico Donizete, que pela característica. Caraca. Pela briga, porque o que mais me chamava a atenção no Edmundo era isso, além da qualidade que era indiscutível, mas era um cara que em campo, meu irmão, impressionante. Ele jogava contra o Júnior Baiano, Fabão, né? Metia a cabeça na bola. O cara vinha e saía trombando e não tinha medo de ninguém, era um negócio surreal, assim, realmente. Mas acho que não chegou perto do Roberto. Assim, acabou que não chegou perto do Roberto, porque... Não teve sequência. Porque não teve essa sequência. E o Gabigol jogou no Flamengo. Gabigol não é a mesma coisa? Exato. Cara, talvez o Gabigol não tenha saído no momento que ele poderia ter saído em alta. Acho que ele acabou tendo um desgaste maior dentro do Flamengo e acabou estendendo, talvez saindo de uma maneira que o torcedor já estava meio que, vai logo, sabe? Já passou problemas o tempo. Físicos. Se o Gabigol faz o que fez, e o que já fez é absurdo, tá? Isso aí acho que não tem como apagar. Acho que indiscutivelmente vai, independente de estar perto do Zico ou não, acho que obviamente não está, mas mesmo o Zico é algo muito distante. Você não é só um grande ídolo se você estiver perto do Zico. O Zico é o concurso, então não tem o que discutir ali. Mas, sem dúvida alguma, é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, só pelo que fez na final contra o River Plate. Se ele fosse qualquer outro jogador, ele já deveria estar num espaço separado ali. Mas, além de tudo isso, pelo que fez naquele período, só acho que faltou, talvez, realmente esse tato no trato com a carreira, realmente. Para não estar ao lado do Zico,
mas está talvez como um segundo colocado indiscutível ou num patamar logo abaixo ali de maneira indiscutível, até pela personalidade. Aí acho que entra muito a questão do comparativo Edmundo e Gabigol. Porque acho que a idolatria não se faz só com título, só com gols. Acho que é muito da conexão que você cria. O Gabigol tem uma foto com camisa do Corinthians. E o Edmundo tem uma foto mostrando... balança pro Vasco. Pro Vasco. Aí quem não gosta vai ter sempre isso como arma para tentar diminuir. E aí você vai ter a ligação que teve o Gabigol, por exemplo, com o Santos, o gol que ele faz depois pelo Cruzeiro, aí o Edmundo... Você tem um rebaixamento com o Vasco em 2008 na volta, que ele tava, né? Obviamente a culpa não era dele, era o único que jogava bola naquele time, mas isso vai pesando. Então, assim... A relação que ele tem com o Palmeiras também é muito boa. E eu acho que quando a gente fala isso, e aí voltando lá no que a gente falava sobre Roberto e Zico, aí você consegue entender o porquê que esses caras são da primeira prateleira e nunca vão sair dela, e outros talvez podem fazer muito e nunca vão chegar às vezes nem perto. Porque é uma questão que vai bem além de simplesmente ser um grande jogador, de você conquistar título, porque todo ano alguém é campeão. Então, assim, todo ano alguém vai levantar título com alguma camisa e nem todo mundo vai se tornar um grande ídolo da história. Inclusive, muitos que jogaram ao lado de Zico e de Roberto não chegam próximos dessa prateleira. Mas essa forma de você se conectar com o torcedor, e não é uma conexão de 1 ano, 2 anos, uma conexão de décadas, ou de pelo menos uma década, eu acho que são poucos que têm, e principalmente que conseguem manter. Porque você chega lá. Ou você pode Eles chegaram, chegar lá. Os dois chegaram a ser maioria, se pegasse qualquer um em 98, 99, 96, que é o segundo maior do Vasco, iam falar Edmundo, a maioria dos vascaínos. Hoje se debate Edmundo Romário, por exemplo. Não, e hoje o Juninho acho que passou o Edmundo também. Sim, eu acho idolatria. E Felipe, se bobear, passou o Edmundo também. O Gabigol também, se chegasse em 2019 e 2022, pode ser? Por favor. Se você chegasse para a maioria dos rubro-negros, que é o segundo maior ídolo... E olha que o Gabigol foi... Muita gente... Eu não concordava com isso, mas eu respeitava. Sim. Muita gente ia falar Gabigol. Sim. Mas hoje já voltou, já caiu um monte de... Já voltou Leandro, voltou Júnior. Mas não por muita gente. Tem muita gente que ainda considera o Gabigol Não, mas tem muita gente que vai considerar para sempre, assim como o Edmundo. O Garoni porque é muita geração, né? É geração. Eu cresci vendo o Edmundo. Mas será que não é porque o Gabigol ainda joga? Que a gente tem essa percepção? Não, acho que não. Será que o tratamento do tempo não vai aumentar a idolatria dele? Não, vai aumentar. Mas ele jogar ainda diminui um pouco, sim. Mas não vai transformá-lo em segundo como ele foi. E se ele retornasse ao Flamengo, o que você acha? Ele não tem condição de fazer o que ele fez antes. Não tem condição. Mas será que só pela demonstração de carinho... exatamente, isso que eu tô falando. Para não ser a estrela, mas uma volta que ele seja útil. Uma volta só para ajudar o Flamengo. Ajudar o Flamengo? Sim, ele o Flamengo se colocando... vai fazer uma ação beneficente. Claro, mas eu tô dizendo, ele se colocar à disposição do Flamengo sem ser o titular, sem ser Aí o o Flamengo que vai falar, não, obrigado, você não tem condição mais. Quando você devia ter se dedicado mais para ficar mais tempo aqui... É chapa branca, né? Acho que é a forma como chapa você branca, sai. Mas é isso. É a forma como você sai do clube, né? Pô, mas é isso. Eu espero, talvez falam isso, falem, pô, que legal. Tudo bem, se for ficar lá no grupo, que nem falou. O Arrascaeta é muito maior do que o Gabigol. Hoje o Arrascaeta é maior que o Gabigol. Sem dúvida. Bruno Henrique é muito maior do que o Gabigol. Na minha, eu tô falando de fora, tá? Hoje é. Aí vocês que lutem entre vocês. Não, você falou muito maior, acho que já força muito maior é forte. Mas maior Não, mas pela postura toda, pelo tempo de casa que o Bruno Henrique acho que você pode colocar pela forma... Acho que o Arrascaeta, sim, pela constância em ser o cara que é representante do Flamengo. Sim. O Arrascaeta, ele é constantemente um cara que resolve coisas pro Flamengo. Pô, mas o Bruno fez 800 gols em clássicos. Tô contigo. Mas o Bruno em 2025, por exemplo, passa longe de ser um protagonista. Em 22 não tá também. Em 22 ele também não tá. 22 ele tá lesionado. Não, você pode falar que o Arrascaeta é mais ídolo do que o Bruno Henrique para o Flamengo. Exato. O que eu acho que dá pra discutir também, tá? Não, porque aí não... Porque o Bruno Henrique... Como os feitos são muito próximos, vira uma coisa muito de identificação. Tem gente que vai se identificar mais com o Bruno, tem gente que vai se identificar mais com a Arrascaeta. Eu não tô nem discutindo quem jogou mais. Mas eu não acho que o Gabigol... Mas eu não acho que o Gabigol tá longe desses dois nomes, eu acho que muito ele forçou, mas maior, hoje em dia, eu acho que tá. E acho que isso é reversível. Eu acho que não existe o desgaste desses caras. Arrascaeta, Bruno Henrique, são pessoas do mesmo período, assim, na minha visão de fora, realmente, tá? Mas que acompanhei bem de perto, porque a gente trabalha com isso o tempo todo. Então, assim, você vai botar conquista, tá todo mundo nela. Até alguns mais, né? Porque participaram de outras e estão participando até hoje. A conexão que o Gabigol teve em 2019... Acho que nenhum dos dois chegou a ter. Eu acho que nenhum dos outros tiveram aquela conexão de paixão, de bonequinho do Gabigol, de criança fazendo cabelo. Isso é algo que poucos jogadores conseguem. Só que eu acho que ele não conseguiu manter, enquanto os outros foram mais lineares.
Então, assim, mas talvez o Gabigol desperte mais paixão ou tenha despertado em algum momento. Eu acho que esse igual é o grande o caso ponto. do Edmundo, que a gente falava aqui no comparativo. Ninguém. Não, são aqueles jogadores que tem aquele impacto. Juninho é ídolo pra caramba, É. jogou muito no Vasco. Felipe, porra, sou fã do Felipe, jogou muito no Vasco. Dos que eu vi de 90 pra cá, né? Ninguém teve a cara do Vasco que o Edmundo teve. Isso eu concordo muito. Não tem. Romário fez 70 gols, tá? Mas tinha Juninho Paulista arrebentando, tinha Juninho Pernambucano. Não tô diminuindo o Evair, não tô diminuindo o Felipe 97, sim, claro. o Ramon, sei aquele time de cor, Mauro Galvão, craques, mas o que o Edmundo. Assim como não dá pra diminuir os outros que acompanharam o Gabigol também. Sim. Mas o que o Edmundo tinha cara do Vasco em 97 era uma coisa assim. E o Gabigol, cria. a passagem do Gabigol no Flamengo é isso. Você não vai total. ver, não tem nenhuma criança repetindo o corte de cabeça do corte de cabelo do Arrascaeta. Corte de cabeça, espero que não repita. Mas a quantidade de criança com barba do Gabigol na arquibancada é inacreditável, pô. Mas então, isso é muito da personalidade. Por exemplo, tem algumas pessoas que já não gostam do cara mais irreverente, provocador. O Gabigol era o Edmundo. Aí, às vezes, o cara fica numa linha mais que... Acho que o Arrascaeta já é um perfil que o cara vai curtir mais. No caso do Vascaíno, é o Juninho, por exemplo. Aí você já tem outras conexões, que vão pra fora do campo, que o cara já se... Porque, assim, idolatria é você meio que se olhar no espelho, eu acho. Assim, das coisas que você gosta, das coisas que você acha como relevante. Quem chegou mais perto, Garone? O Gabigol chegou mais perto do Zico, o Edmundo chegou mais perto do Roberto. Geração Z quer saber. Caraca, hein? Eu acho que o Gabigol chegou mais perto do Zico do que o Edmundo do Roberto, porque acho que o Gabigol teve mais conquistas do que o Edmundo teve pelo Vasco. Sim, eu acho que teve. Eu acho que agora o Edmundo é mais perto do Roberto do que o Gabigol do Zico. Chegou, né? Assim, chegou. No pico do Gabigol, eu acho que ele chegou mais próximo do Zico do que o Edmundo chegou próximo do Roberto. Então eu vou fazer minha opinião completamente oposta. Só que nesse momento, eu acho que o Edmundo conseguiu se manter mais próximo do Roberto, enquanto o Gabigol se distanciou do Zico. Minha opinião é totalmente oposta. Você vê como é que a linha é fina e é difícil. Eu acho que o Edmundo chegou mais perto do Roberto, porque ele jogou uma bola ali no Vasco comparável à bola que o Roberto jogou. O Gabigol nunca jogou a bola comparável que o Zico jogou. Todo respeito à bola do Gabigol, não dá nem para chegar perto. E, com o tempo, a imagem do Edmundo, infelizmente, foi desgastando com o torcedor. E a do Gabigol, eu acho que ele pode recuperar a imagem e fazer o contrário com o torcedor. Ele tá muito mais pianinho hoje em dia do que ele era em 2023, 2024. Então, se ele bancava de humilde... Você já parou pra imaginar se o Edmundo metesse 2 gols numa final de Libertadores? Cadê? Com a câmera que eu faço Faltando... aqui? Essa mesmo. Quintal Faltando do Zico. 15 minutos? Pra você bancar uma de humilde, vá no quintal do Zico. Zico é o senhor dos humildes, é o rei dos humildes. Sabe como é que é a música? Vai lá, comes e bebes, maravilhoso. Obrigado pela moral. Mas fala, galera, desculpa. Não, eu ia falar. Você imagina o que o Gabigol fez. Você imagina se o Edmundo tivesse feito 2 gols em 15 minutos, não sei, de final de Libertadores. Porra. 4 minutos. 4? Não, sim, mas faltava quanto pra terminar o jogo? Faltava 15 minutos finais, 10 minutos. Foram em 4 minutos. Então, você segura a tua emoção também. Tá parecendo o Renan, hein? Segura, tá? Segura o profissionalismo também. Tá difícil. Então, isso aqui não é canal do Gabigol, não. É isso que eu falo. Esse pico do Gabigol... Abraço, Gabigol. Esse pico do Gabigol numa Libertadores, o Edmundo, acho que não vou dizer que não viveu, porque ele ganha um brasileiro de 97 pelo Vasco. Não, o Edmundo mas uma Libertadores tem um peso também maior e na forma que... Tô falando daquele jogo em si, né? Aquele momento. E a virada que significa pro Flamengo. Tem isso, foi pro Vasco também. O Edmundo emenda 2-4-1 no Flamengo, cara. Destruindo. E o segundo, ele é campeão brasileiro ainda, eliminando o Flamengo. O Romário emenda também 2-5-1 e também não tem esse peso. E ganhando o brasileiro também em 2000. Não, mas peraí. Ganha até tá a diferença de impacto do 4-1 de 97 para qualquer goleada. Sim. É porque o Vasco se classifica para a final do brasileiro naquele jogo. Porra, é um jogo que aquele jogo é absurdo. O Rio de Janeiro, para o Brasil. E é um resultado, e eu não sei se ele vai concordar, não quero saber. Acabou a cordialidade. É um resultado mentiroso. Não. Mentiroso. O Flamengo jogou uma bola, poderia ter feito mais, perdeu o pênalti. Foi 4-1, porque Edmundo, a bola vem lá de cima, ele nem olha a bola bate no ombro dele, ele dribla o goleiro. Olha esse gol, ele tá assim, ó. Pum, bate no ombro, eu nunca vi isso. O que o Edmundo fez em 97 é uma das coisas mais absurdas. É absurdo, pô. Você vê como é que a gente é jornalista. Um defende o lado do vascaíno, o outro defende o lado do rubro-negro. Mas de verdade, porque assim, eu fico imaginando se o Edmundo tivesse em 98 e feito 2 gols como o Gabigol fez. Tá maluco. Entendeu? Aí, aqui, eu tô falando,
Eu acho que o Edmundo é muito mais ídolo, talvez seja exagero, mas o Edmundo é mais ídolo do Vasco, na minha visão, do que... Pô, não vou falar isso não, porque não tá correto. É difícil, cara. É difícil, cara. Sabe por quê? Porque são momentos diferentes, por exemplo. Essa imagem pra mim marcou minha infância. Esse 4x1 de 97, isso aqui é a imagem da minha infância, pô. Garone, resume a tua infância. Minha infância como torcedor é isso aqui. Eu lembro exatamente do placar do Maracanã antigo, Vasco Botafogo, volta do Edmundo em 99, e aí ia passando a escalação, lembra? E aí, de repente, via subindo a 10 assim, do Edmundo e a torcida começando a gritar a Edmundo. E no jogo seguinte, ele faz 2 no Flamengo na final da Taça Rio. E com chuva, um jogo que é marcante pra caramba, assim. Jogar sério, brigado pra caramba. Então, é um marco. Mais um exemplo, um jogo que valeu muito na época, que ficou meio apagado porque não tem título envolvido. Tem uma taça ali, mas que não tem... Mas o jogo é absurdo. Cara, é difícil, hein? Eu acho que a grande questão do Edmundo é o picotar a história dele no Vasco, né? 92, aí a pausa do Palmeiras. E aí passa no Flamengo, passa no Corinthians, aí volta pro Vasco. Aí em 97, antológico. Isso aqui em 98 ele já não fica. Aí volta em 99, já não volta tão bem. Em 2000 tem muita briga com o Romário. E vai lembrar que em 2000 o Vasco é campeão brasileiro e da Mercosul sem o Edmundo. Tá esquecendo um detalhe de novo. Mas tá esquecendo um detalhe importante. Aí volta em 2004, aí sai de novo. Tá esquecendo um detalhe muito volta importante. Em 2008. Que o Gabigol, ele passa 2 anos mal, né? Para a proporção Gabigol. Né? É verdade, 23 e 24. Né? Sim. E aí ele consegue ainda fazer contra o Atlético Mineiro, apesar de sair substituído e brigando com o Felipe Luiz, ele ainda consegue fazer 2 gols, mesmo no bagaço, contra o Atlético Mineiro e ser decisivo para o título da Copa do Brasil. Mesmo assim, no baixo dele, ele conseguiu fazer isso aí. O Edmundo, quando teve as baixas, né? Sim. Infelizmente ele sai. Foram baixas. Ele sai em baixa mesmo, com o time rebaixado e tal. 2004. Perdeu o pênalti do Mundial, aí perde o pênalti da Copa do Brasil. Eu acho que esse que é o ponto, assim. Eu acho que se a gente for pensar, você me perguntou sobre quem chegou mais próximo, né? E aí eu tô pensando no auge. O auge do Edmundo no Vasco foi em 97. Isso é. É um título brasileiro. Qual foi o auge do Gabigol? 2019, fazendo 2 gols numa final de Libertadores que até então estava meio que perdido. Então, assim, eu acho que esse auge de 2 gols numa Libertadores, que eu acho que coloca uma proximidade maior. Entendeu? Essa foto é muito boa, né? Eu acho que isso que coloca ali... Quantos gols o Gabigol fez pelo Flamengo? Um bocado. Muito gol. Muito gol. É top 5 do Flamengo na história. Por aí. Não. O Edmundo não tá, por exemplo. Não, mas o Gabigol não é top 5 do Flamengo na história, não. Não? São 161 gols. Não, mas é próximo do que o Edmundo fez no Vasco, se eu não estou enganado. 307 partidas disputadas. Se eu não me engano, é próximo. Volta ao peso. Ó, vamos lá. A ordem tá, dos artilheiros do Flamengo. É Zico, obviamente. Dida, Henrique Frade, Silvio Pirillo, Romário, Pedro e Gabigol. Então... porque antes o Pedro, assim, na época, talvez o Gabigol tenha pego um top 5 e depois o Pedro passa ele de novo. Não. O top 5 é só de antigaço, ele não pegou. Não, eu ia falar... Não. Quem é o quinto? Romário. É Zico, Dida, Henrique Frade, Silvio Pirillo e Romário. Essa é a prova de que idolatria não pode ser só volume de gols. Mas não o Romário não chega perto dessa Mas galera. E título também, pro vascaíno, é claro que a Libertadores é o que mais se fala hoje. Mas muita gente rubro-negra, por exemplo, fala que comemorou mais a Libertadores de 81 do que o Mundial. Na época. Teve festa. E o Mundial não teve festa. Diferente, talvez. O brasileiro de 97, cara, teve um peso gigantesco. Eu não sei se o peso do brasileiro... Me corrija se eu tiver errado e me passe a impressão que você tem. Tem uma diferença muito grande entre o peso do brasileiro de 97 e o peso da Libertadores de 98 na época? Eu acho que tem. Porque foi a primeira Libertadores do Vasco. A de 90, então, assim, você tem o Sul-Americano de 48, que foi reconhecido só em 96. Como o Sul-Americano já era, mas reconhecido como um peso de Libertadores pela Conmebol só em 96, para disputar a Supercopa dos Campeões de 97. Mas a Libertadores do Vasco é de 98. Né, assim, que todo mundo teve... Talvez a final não tenha sido tão apoteótica como foi a do Flamengo, por exemplo, de 2019, como foi a do Brasil de 97. São 2 empates suados com o Palmeiras em 2 jogaços. Palmeiras com timaço também, Viola, Veloso no gol, Alex, Clebão na zaga, Euler. Galeano, Euler, que depois vai pro Vasco, é campeão brasileiro
pelo Vasco, mas acho que 98 tem um peso maior por ter sido essa primeira Libertadores, mas é aquele ponto, acho que esse que é o ponto, né? O Edmundo poderia ter feito parte desse período todo, de 97 a 2000, como de uma certa maneira o Gabigol fez parte desse ciclo do Flamengo, 19. Lógico. Então, eu acho que esse que foi o ponto. O Edmundo, assim, aí você tem de característica, de personalidade e tudo mais, mas faltou o Edmundo aí. Talvez para se concretizar como um cara muito próximo do Roberto, ou talvez até falando em estar ao lado do Roberto para algumas pessoas, para minha geração. Se ele ganha Libertadores, ia brigar muito ali. Porque o Roberto não ganhou Libertadores, por exemplo. Vamos, e não teve time também em muitas condições para isso. Né? Vamos ao fim, que é o nosso cara a cara. Vamos, Bruninha. Cara a cara vai ser Libertadores de 2019 contra Libertadores de 98. Você quer botar numa sinuca de bico aqui, né? Você tá testando meu diploma. Geração Z. Estamos nessa sinuca, né, no caso. Pô. Germano ou Diego Alves, tendo em vista o que fizeram na Libertadores, tá? Também. Principalmente. Sim. Tendo em vista o que fizeram na Libertadores? Principalmente. Pô, você vai me complicar demais. Não, é o ano completo, mas focando aqui na Libertadores, porque são as duas competições que os dois elencos ganharam, né? Não, foca na Libertadores. Porque o ano do Vasco 98 ganhou o Carioca, mas o Carioca não teve um décimo, quase. O Carioca 98 não foi um Carioca... Não, foi um esvaziado. Inclusive várias brigas ali internas. O Vasco foi campeão com um gol do Mauro Galvão em Moça Bonita contra o Bangu nos acréscimos. Foi um campeonato que tirou a roupa no meio do campo, pô. Não, esse foi de 97 do Itaperuna? Foi 97. Foi 97. Foi esqueci o nome dele. Técnico do Itaperuna, num jogo contra o Vasco. Eu começo ou você começa? Tô de olho no clubismo, hein, Garoni? Cara, mas eu vou indicar o Germano, tá? O Germano foi pra Copa, inclusive, em 98. O Germano contra o River Plate pega muito nas semifinais. É que a final acaba tendo um peso menor, que o Barcelona era um time mais inofensivo. O Germano até falha na final, mas o Vasco já era campeão ali. Então quer dizer que o goleiro que falha na final ganha do goleiro que não falhou em nenhum jogo da Libertadores. Já tinha vencido no primeiro jogo. Já estava tranquilo, vencendo por 1-0 no Equador. E aí o Germano deu uma falhadinha ali numa saída de bola, mas... O Sombra falou que a defesa do Diego Alves contra o Grêmio foi uma das maiores defesas da história do futebol. Só voltou a tocar aquela trilha emocionada dele. Eu acho que isso vai sempre pesar o emocional. É complicado. O flamenguista que viveu 2019, ele vai ter, como eu, vascaíno, vivi 98, eu vou ter uma carga emocional. Eu quero argumento. Teu argumento o Germano agarrou muito contra o River. É isso. Na final é do de Aimar, Galhardo. Só isso. A final foi aquela. A final foi a semifinal. É isso. O Vasco foi campeão na semifinal. Eu vou votar no Diego Alves por conta dele não ter falha nessa competição. Foi importante contra o Emelec, né? Também. Decisão de pênalti. Então eu vou votar nele por isso. Mas assim, também acho o Germano mais goleiro. O argumento do Germano ter ido pra Copa. Sim. Baita argumento. Porque foi pra Copa justamente pelo que ele estava fazendo no Vasco em 98. E na Libertadores. Sabe o que eu fiquei um pouquinho em dúvida? Só para contextualizar, porque tem 2 jogos contra o Cruzeiro, se eu não estou enganado, que foi mata-mata da Libertadores, que o Germano fica fora por conta da Copa. O Vasco tem de jogar contra o Cruzeiro com o Caetano no gol. E o Caetano fecha o gol em São Januário, com o Germano já tendo ido com a seleção brasileira. Nessa de não para calendário. Caraca, o Vasco jogou sem o Carlos Germano. E aí foi muito bem. Inclusive, o Vasco campeão brasileiro em 97, com o Germano ficando fora os primeiros 15 jogos. Era o Germano agarra na final contra o Palmeiras. Se fosse brasileiro, ia votar no Germano. Mas como é Libertadores... Mas a Libertadores de 98 começou com o Germano fechando o gol contra o Palmeiras em 97. Pode levar isso em consideração. Bom momento. Pena que não vale. Olha só, você tem que pegar do gol, por favor, a produção, contigo, João. A diferença dos jogos de Dinamite e do Zico. O que o gol fala de quem tem mais vitória. Vocês querem ver agora? A diferença é que são 11 vitórias, de acordo com o gol, pro Zico, e 12 vitórias pro Dinamite. Não 12-12, como os números do GE indicam. São 40 partidas ao todo em que eles se enfrentam. Obviamente tem uma... Talvez o empate venha porque uma dessas vitórias é do Roberto pela Portuguesa. Não, é pela Portuguesa. O desempate deve ser o jogo da Portuguesa. O desempate é da Portuguesa. Exato, pode ser daí que vem. E aí tem os jogos que eram ida e volta. Talvez eles não colocassem essas coisas. E gols marcados também mudam um pouquinho. Vão para 21 do Roberto contra 14 do Zico. E não 27 e 19, que são os números. O volume de jogos é igual? São
Não tenho certeza, porque se são 12, 12 e 17, isso indica que são 24 mais 17, o que dá 41. 41. Aqui dão 40 jogos. Então tem um jogo a mais contabilizado nos seria números só da do GE. Portuguesa. É muita diferença de gols aí. Mas tem um jogo a mais no GE que não contou a portuguesa. Tem isso. Tem um jogo a mais do GE que não conta a portuguesa, provavelmente. Deve ser amistoso. Deve ser amistoso. Mas pode ser algum jogo que não seja oficial. E daí que vem os números. Com certeza. Ô, João, e qual fase que o Vasco pegou o Vitória no Brasileiro 99? Você chegou a levantar isso também? Não consegui levantar. Mas, eu acho que foi oitavas de final. Eu acho que foi quartos. Eu acho que foi quartos. Vasco Vitória. Que o Vasco pega playoff, e se não me engano, contra o Cruzeiro, cara. Aquele jogo que o Viola mete o golaço de bicicleta em São Januário. Foi Ponte Primeiro jogo das quartas de final do Brasileirão de 99, é isso? Isso. Pode ser. Vasco e Vitória 5x4. 5x4. Jogaço no Barradão. 3 jogos. Ótimo jogo pra relembrar, tá? Apesar da derrota no Barradão. Já reviu. Excelente, um dos melhores jogos. Muito foi bom. Foi hat-trick do volante Fernando. Jogava muita bola. Ele foi lá pra fora, foi jogar lá fora. Então, o voto de Minerva seria do Joãozinho, produtor? Só que tá muito rubro-negro hoje, cara. Tá muito difícil, cara. E o Joãozinho é geração Z, né? Ele não viu o Germano. Ele não viu o Germano, né? Não vi. Então, na dúvida, eu vou dar o empate aí, tá? Obrigado. Eu acho o empate super válido, tá? Sinceramente. Eu porque cheguei a ver alguns lances do Carlos Germano vendo isso aqui. E realmente é um baita de um goleiro. E o argumento da Copa é muito bom, tá? O argumento da Copa é muito bom. Pra Copa. Tudo bem que o Diego Alves também tem uma competição muito grande. Tem. Deveria ter ido pra Copa, o Diego Alves. Mas o Carlos Germano também. Então, mesmo isso não faria diferença. E mesmo assim, o Carlos Germano foi pra Copa e o Diego Alves não. Eu levaria o Diego Alves pra uma Copa ali na década de 2010, 2014, por aí, tranquilamente. Ali na época do Júlio César e Jefferson? Tranquilamente. É que talvez naquela época tivesse mais goleiro que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tá mas ele tava pegando pênalti. Tava pegando pênalti de Messi, de Cristiano Ronaldo, tava em alto nível. Vamos lá, Wagner, o fenômeno Wagner, jogando de lateral direito com a 10, que é bizarro. 10 que estava reservada para o Edmundo. E aí o Edmundo não volta, o Vasco contrata o Wagner, que era meia da Roma, se eu não estou enganado na época. Isso. Se ele vai para Roma depois, mas que ele estava na Roma antes. Antes. E nas finais que ele vira lateral direito. Ele não era lateral direito do Vasco. E ainda tinha lateral opção. era o Vitor. Tinha o Vitor, que era multicampeão já de Libertadores. Com São Paulo. O maior, se eu não me engano, acho que ainda é o maior campeão da história da Libertadores. Vitor e Ronaldo Luiz. E com o Cruzeiro também. Que também foi campeão com o Vasco, que era reserva do Felipe. Isso. E o Ronaldo Luiz foi campeão com o Vasco? Ele era reserva do Felipe em 98. Caraca, que loucura. Deve ter feito 6 jogos pelo Vasco, no máximo. Caraca, isso eu não sabia. E ainda tinha o Valber também de opção de direita. Sim. Então, se for o elenco do Vasco 98, é o Além melhor... de Maricá e Felipe Alvim. Que era da molecada da base. É um elenco absurdo esse 98 do Vasco. Cara, é muito difícil, tá? Porque o Rafinha, eu já falei, foi o melhor... eu considero o melhor lateral direito. O maior foi o Léo Moura. Sim. Que eu vi de 90 pra cá. Mas o melhor, o Rafinha. Gostava muito do Léo Moura. Jogou no Vasco também. Gostava muito fenômeno. do Léo Moura. Só que o Rafinha defendendo é uma sacanagem, cara. Era Flórida. Líder. O cara era... Entra muito da entrega que a gente tava falando aqui, que a gente debateu. Cara, pior que se eu não votar no Wagner, eu vou ter sendo muito incoerente. Cara, o Wagner joga... eu acho o Wagner muito Wagner é um dos caras mais subestimados. Mais subestimados dos anos 90. Tranquilamente. Mas assim, se você for trazer, só pra ver se te ajuda, se você fosse escolher pro seu time hoje, um cara que é mais diferenciado, você iria no Wagner ou no Rafinha? Wagner. Então, tá aí, assim, Wagner, se você pegar Rio-São Paulo 99, semifinal e final, Vasco e São Paulo, Vasco e Santos, o que o Wagner faz, jogando de meia, né? Pega os lances dele. É um negócio... Pega os lances dele no São Paulo, antes do Vasco. Assim, se a gente for levar em consideração... Pode botar aí agora, se quiser. Se a gente for levar em consideração o que fez na Libertadores, o voto no Rafinha tá muito bem dado, porque o Wagner era um meia reserva. E ele vira titular nas finais. Um bom momento. Eu acho que... E tô indo contra o meu Vasco aqui, tá? Se você falar, Garoni, escolhe um jogador pro seu time. Wagner, não preciso nem olhar o que tá... Mas na Libertadores, Rafinha. Na Libertadores, Rafinha, porque o Wagner só joga as finais... Joga muito nas finais. Eu posso falar uma coisa? Mas no nível, Vasco já era campeão. Vou jogar contra a gente, o rubro-negro já queria abrir o coração, vou abrir o coração aqui também. Me dá uma vergonha aquele pênalti do Emelec do Rafinha, cara. Que tirar o voto dele também nesse caso. Um pênalti mandrake no Maracanã, assim. É que o pessoal pega muito no pé do Flamengo no negócio de arbitragem, saco? São poucos os lances realmente que... Sim. E esse lance é mandrake pra cacete, cara. Que simulação como jogador, pra mim, é Wagner. E gosto do Rafinha, tá? Acho o Rafinha um baita jogador. Foi carreira indiscutível. Agora o Wagner...
Eu vou de Wagner, por conta dessa vergonha do Emelec. Se você vai, eu não vou permitir eu não ir. Então, mas o todo 2-0 Vasco, por enquanto. Não, empatou primeiro, para. Toda a competição do Rafinha foi melhor. Então, é maior, isso. Talvez. Porque o Wagner, o Vasco tinha como meia Juninho e Ramon. O Juninho machuca, vira Pedrinho, jogou muita bola naquela Libertadores, e Ramon. E aí o Wagner era um reserva. Entrava direto, mas ele vira titular como lateral direito só na final. Que elenco absurdo. Odivan e Rodrigo Caio. Odivan subestimado pra cacete. Se você falar mal do Odivan perto do Mauro Galvão, você quase apanha, tá? Um dos maiores advogados do Odivan no mundo é o Mauro Galvão. Mauro Galvão sempre fala isso. O pessoal fala que ele não sabia jogar. Pode pegar os lances aí, várias vezes ele saiu jogando. Agora, ele quando tinha que jogar sério, ele jogava sério, pô. Não tinha brincadeira. Não. Mas assim, é Rodrigo Caio, tá? Meu voto é Rodrigo Caio. Sim. Zagueiraço. Sempre gostei, desde a época de São Paulo. Jogou muito nessa defesa do Flamengo. A gente se reencontrou, né? Tinha uma dúvida muito grande em relação à parte física do Rodrigo Caio. Adoro o Odivan. Inclusive, já escrevi um texto para uma placa que uma vez a torcida deu de presente para ele. O pessoal pediu para eu fazer um texto. E eu que convidei o Odivan até para o evento. É o único zagueiro do Vasco bicampeão brasileiro sendo titular. Porque tem sempre uma distância entre os títulos, né? Ele era titular em 97 e foi em 2000 também. Perfeito. O Mauro Galvão já era fim da carreira, jogou em 97 e em 2000 era reserva. É bicampeão brasileiro também, mas o Odivan formou dupla com o Júnior Baiano em 2000. Era o Odivan e Júnior Baiano. Competitividade do Vasco. O Felipe era reserva em 2000. Mauro Galvão reserva em 2000. Era Banco do Vasco Pedrinho 2000, era reserva em 2000. Mas meu voto é no Rodrigo Caio, apesar do Odivan ser também muito subestimado. Elenco entre Flamengo e Vasco 2019 e 98 não tem comparação. O do Vasco é 10 vezes melhor que o elenco do Flamengo. Elenco. Sim. Mas 10 vezes melhor. No titular mais reserva. Tinham mais jogadores de qualidade em relação a 98? Mas acho que em relação a 2000, talvez. 2000 eu lembro do Vasco era mais recheado. O de 98 é absurdo. Mas a reserva... Não, sim, mas era uma porque a de reserva 2000. do Flamengo é Lincoln, pô. No momento do Flamengo pós-2019, provavelmente o ano de 2019 tem o pior banco em questão de espaço. Assim, de reposição à altura. Não, mas em 98, por exemplo, a reserva do Odivan era o Alex Pinho. Dele e do Mauro Galvão. Era o único zagueiro. O reserva daí era quem? O Tuller? O Léo Duarte? É porque ali era o início de uma construção, como é hoje. Assim, acho que a questão é essa, né? Tanto 98 quanto 2019 são elencos que iniciaram ali no processo de você ter primeiro um time muito forte e você tinha um ou outro ali que já tinha um banco começando a ficar melhor. Hoje você tem um Flamengo com um nível muito mais alto de elenco, de reservas que podem ser titulares a todo momento. Foi o processo que o Vasco passou ali de 97 até 2000, que você chega em 2000 com o Pedrinho, reserva, Viola, reserva. Você quer comparar o Wagner com o Vitinho? Comparar o Luizinho com o Pires da Morte? Não, mas o Wagner... você quer, cara? O Wagner era a exceção ali do... Adoro. Ele como titular, pô. O Pires da Mota tem um aproveitamento do Flamengo bizarro, tá? Ele praticamente não perde. É bizarro. Ele entrava e... Mas assim, não tem comparação. O Renier era outro, que tinha um aproveitamento bizarro em 2019. Mas não tem comparação. Não, mas o Wagner... Ainda voltou o Sorato, voltou o Mauricinho. Tinha voltado em 97 ali. Sorato, Mauricinho. Vamos lá. Então, Rodrigo Caio. Show. Próximo. Podia terminar esse vídeo, né? Não precisa nem falar nada. Não, gosto muito do Paulo Mari. Agora, Mauro Galvão. Também, mas... Cara, o Mauro Galvão ele conseguiu ser campeão brasileiro na década de 70 com o Inter, em 80 com o Grêmio, em 90 com o Vasco e em 2000 com o Vasco. Ele conseguiu ser campeão em 4 décadas diferentes. Só isso. Só. E em 98 sendo capitão da Libertadores. Só uma correção rápida. Com o Grêmio ele é campeão só nos anos 2000. Na década de 80 ele é campeão com o Botafogo. Não, mas brasileiro. Então foi com o Inter de novo. É possível. Mas eu lembro que ele era ele tá no elenco 7-9. Ele tá no elenco do Botafogo, campeão carioca de 89. O Inter depois é campeão de novo com quem? Mas demora muito. Em que ano? O Inter é 7... Não, é 8-1? 7-4... Não, 7-4 é Vasco. 7-5, 7-6... Mauro Galvão foi campeão em Internacional em 79, Grêmio em 96, Vasco em 97 e 2000. Não teve na década de 80 nenhum título brasileiro? Ele Botafogo carioca. Então esquece tudo que eu falei. Não, tudo não, você acertou o resto. Não, mas eu falei que ele foi campeão em todas as décadas. Eu achei que tinha ganho em algumas décadas. Ele foi campeão relevante em todas as décadas. Então. O Carioca de 89 é absurdo também. Não, eu tava pensando em brasileiro. Deve ter uma Copa do Brasil aí, pelo menos. Uma Copa do Brasil. Ele ganha a Copa do Brasil de 97 com ganha, verdade. Então, eu adoro o Mari. Eu acho o Mari tecnicamente
E achei que a carreira dele ia ser muito maior, inclusive. Um dos melhores... Ele ganha o Carioca em 89 com o Botafogo. Um dos melhores zagueiros que o Flamengo teve tecnicamente nos últimos tempos. Esse cara lançava com uma facilidade. Absurdo. Cara. Era um desafogo, assim. Foi um achado do Flamengo naquele período. Ele não tinha muita velocidade, Corunha, mas... Tava da Série B do Espanhol. No La Corunha. Série B da Espanha. Eu acho que era no La Corunha, que então, era assim, a Série B. Acho ele subestimado até, porque o pessoal fica colocando hoje em dia o Léo Pereira muito acima dele. Eu entre os dois, escolho tranquilamente para o Marinho. Acho que entra naquele papo da sequência, né? De você não ter tido uma sequência maior no clube. Né? E era muito bom na bola aérea também. Muito. Ótimo jogador. Mas Mauro a bola Galvão, longa dele era absurda. Mauro Galvão é outra dos maiores de todos os tempos. La Corunha, né? La Corunha. Esquerda. Felipe quem? Felipe. Cara, são características muito diferentes, né? Mas aí eu sou muito fã do Felipe. Do Felipe, bom. Eu também. Dos dois. Mas o Felipe na Libertadores de 98 era o prime do Felipe. Não tem como. O Felipe de 98 era todo mundo sabia que o Felipe ia cortar para a esquerda, ninguém pegava o drible do Felipe. Aí quando você achava que ia pegar, ele cortava para a direita. O auge do Felipe no Vasco possivelmente é esse Felipe da Libertadores de 98. É brincadeira o que ele faz. E o Felipe Luiz de 2019 não é o auge dele. Apesar de ter ido muito bem contra o Inter, ter feito grandes jogos, afinal ele não vai bem, né? Contra o River. Sim, mas o Felipe tinha um pouco disso, né? As finais dele, ele costumava ficar abaixo no Flamengo, ou igual pênalti. Ele, infelizmente, perdia uma boa parte dos pênaltis decisivos. Mas ele fez bom jogo contra o Grêmio também. Ele joga muito. É porque eu acho que o argumento do Felipe Maestro em 98 tá no auge dele. E o Felipe Luiz em 2019 não tá no auge dele. O auge do Felipe Luiz é no Atlético de Madrid. Pra mim... Cara, o Felipe... na carreira? Com certeza. No Flamengo, possivelmente 2019, na carreira. Sim. O Felipe tava vivendo o auge dele. Da carreira. Moleque, 22 anos, 21 anos. Ele vai pra seleção, ele e o Pedrinho juntos. É discutível o auge da carreira do Felipe, porque o Felipe, porra... Depois ele de 10 também. No Flamengo ele jogou muita bola. É porque a gestão do Vasco, eu não sei se foi o Eurico, se foi o Antônio Lopes, eles não acreditaram no Felipe enquanto meia, né? Ele acabou sendo emprestado, acabou indo e voltando. Era aquele período do início dos anos 2000, começou a Lei Pelé, e aí começaram aqueles entravezinhos. Na verdade, o Felipe ele quase foi para Roma, numa negociação muito alta. Ele chegou a ir para Itália, pô. E aí começou a ter vários problemas, ficou travado, aí não conseguia voltar para o Vasco e queria ir. E aí ele perdeu um grande período ali de 99 para 2000, que o Vasco acaba emprestando ele para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro também, passagem muito curta. Mas, cara, o Felipe, tem a bola do Felipe contra o Real Madrid na final do Mundial de 98, que ele deixa o Panucci no chão, que ele bate cruzado, que era para ter sido ali talvez o gol do Mundial do Vasco, passa triscando. Não, é Felipe. Libertadores Felipe contra o Grêmio, na final, ele dá caneta no cara. Tudo, acaba com o jogo. O Felipe 98 era prime. Tomando esporro do Mauro Galvão, driblando na área. Isso mesmo. William Arão ou NASA? Vou deixar você ir nessa primeiro. Arão, sem dúvida. Jogou muita bola, né? É porque o Arão, quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo e conscientizou que o Arão era primeiro volante, fica aqui. Ele ganha... Ele virou prime, né? Ele jogava muita bola ali. Então, e o NASA não tinha recurso. Até como zagueiro o Arão foi bem, né? Nas poucas partidas que ele foi zagueiro com o Rogério Rogério Ceni. Ele ia muito à frente, antes do Jesus chegar, ele toda hora tava se no ataque, empolgava, se empolgava. Ele segurou. Ele agia de segundo homem. Sim. Então, e o NASA, além de ter colado, infelizmente, aquela coisa da má sorte que ele colou com o Vasco. É a falta que sai o gol do Pet e é o gol do Roberto Carlos do jogo contra o Real Madrid, que acaba saindo o gol do Real Madrid na final do Mundial. Né? O gol do Rodrigo Mendes, a bola desvia no NASA. É isso aí. E o... Mas o Pet, o NASA não tava mais, não. O NASA era muito importante. Tava, 2001, tava. O NASA ajudava muito o Felipe. Assim, era o cara que fazia o serviço do Felipe. Não voltava a marcar, né? Então o Felipe subia e o NASA ficava com a bomba ali. Era ele e o Divan que tinham que segurar a tinha muita velocidade para a posição. Chegava todas. Cara, e surgiu tarde pro futebol, tá? O NASA vem do Madureira com quase 30 anos de idade. O NASA não era menino, não. O NASA chegou cascudo. Ninguém chega à toa a ser titular do Vasco tanto tempo, né? Mas realmente em questão de recurso... mas era totalmente diferente. Arão se exigia menos do volante naquela época também. Era um cara de mais contenção, né? Tá quanto isso aí? Ao todo? É. Até agora teve um empate. Anota aí, tu vai perder as contas, hein? Um empate. 3. Wagner, 3 1 a 0. Wagner, Mauro Galvão 3 do Vasco e Felipe. E 2 do Dois Flamengo. do Rodrigo Caio e Arão. Rodrigo Caio.
Luizinho, parceiro, gente boa, foi um ótimo volante, um dos mais vitoriosos da história do futebol, inclusive no Vasco, vitorioso pra cacete. Um dos maiores vitoriosos da história do Vasco. Auxiliar técnico do Vasco hoje, permanente. Talvez o maior vitorioso da história do Vasco. É só o Felipe, né? Porque o Felipe ganhou a Copa do Brasil depois, em 2011 também. Mas o Felipe também. O Felipe não estava no trio do. Verdade. Talvez por peso, né? Mas o Gerson, bola. E o Luizinho tinha boa saída também, tá? Jogava muito, Cara, era a melhor dupla de volante pra mim que eu vi do Vasco era o Luizinho e Leandro Ávila. A gente até falou do Leandro Ávila aqui. Com certeza. Cara, o Luizinho, guerreiro, assim, mais de bola no pé, o Gerson. E assim, pra aquele time, tanto do Vasco de 98 quanto do Flamengo de 2019, acho que o Gerson jogou mais bola. E o Luizinho era mais primeiro volante também, era característica bem diferente. Tipo... Batia mais com o Arão, na verdade, do que com... Porque na época, hoje você tem primeiro volante, segundo volante, antigamente você tinha 2 volantes. Você não tinha... O Luizinho era mais o 5, o Leandro Ávila, antes, depois do Nasa, era mais o 8, mas ninguém saía tanto também. Era mais os caras da bola longa, né? E do mesmo jeito, dos dois... talvez se o Luizinho pegasse o Arão, ele ganhasse. Acho que eu tentei fazer ali os embates baseado um pouquinho mais em posição, dentro de campo, e também em perfil, para tentar a qualidade do Luizinho tinha mais que nada. Tinha mais qualidade, Para ficar um debate mais justo. Acho justo. Eu vou de Gerson aqui. É Gerson. E o Gerson muitas vezes também fazia o primeiro também, tá? Ele voltava, ele fazia bem, marcava bem pro caramba. Pedrinho e Arrascaeta. Eu nunca tinha reparado que eles parecem um pouco fisicamente. Estranho isso. Eu peguei a foto dos dois sorrindo, inclusive. E essa foto do Pedrinho sorrindo é um gol contra o Flamengo, 97, brasileiro. Tô ligado nesse gol aí. Ele pega da entrada da área ali, uma bola que volta. Tô ligado. Sabe quem cabeceia a bola pra ele pegar de cabeça? Sabe? É mesmo? Tira da área assim de cabeça, só que o Pedrinho vem... Iniciozinho do Brasileiro de 97, esse jogo aí. Os primeiros jogos. Cara, o Arrasca jogou muito em 2019? Eu não sei se ele foi mais importante que o Pedrinho foi pro Vasco em 98, não, cara. Eu tô tentando lembrar aqui porque realmente eu não... Ele virou titular, isso foi muito importante. Porque eu acho que o Abel eu acho que o Arrascaeta é mais jogador que o Pedrinho, tá? Primeiro assim, eu acho que o Arrascaeta de bola, de carreira, inclusive, mais jogador do que o Pedrinho. A minha dúvida é em relação à Libertadores. Então, e eu vou ter a lembrança do Pedrinho. O titular, a assistência, uma das assistências de 2019 é do Arrascaeta. Sim, mas a jogada é muito do Bruno Henrique também, né? Sim, a jogada é do Bruno Henrique, o passe do Arrascaeta. O Pedrinho é quem classifica o Vasco contra o Grêmio, né? 1x0 e 1x1, 1x0 gol dele, 1x1 gol dele também. O Grêmio de Ronaldinho Gaúcho, inclusive. Era Ronaldo só na época, né? 98, o Ronaldinho surgiu. Ele não é titular na primeira fase, o Arrascaeta, porque o Abel Braga cismava em colocar ele no banco, colocava o Diego. Ele vira titular depois com a chegada do Jorge Jesus, do Mister. Mas, foi decisivo? Cara, eu acho que o Pedrinho foi decisivo. Eu acho que o Pedrinho foi mais importante pro Vasco em 98 do que o Arrascaeta foi pro Flamengo em 2019. Apesar do Arrascaeta ser fundamental para aquele time rodar, né? Sim. Porque, por exemplo, o Arrascaeta é um jogador mais decisivo do que o Everton Ribeiro. E foi um momento que o Pedrinho também vai para a seleção brasileira, que a gente estava falando aqui. Que aí o Vasco é campeão e no mês seguinte o Pedrinho sofre a lesão no joelho. Que ele nem vai para a seleção brasileira, na verdade. Ele sofre a lesão em setembro, início de setembro. Mas ele começa a titular, não era o Ramon titular daquele time? Era o Juninho titular e o Juninho sofre uma lesão contra o Friburguense no Carioca. E tanto que o Juninho, no gol contra o River Plate, o Juninho era bom. O Juninho entra na vaga do Nasa e faz o gol de Mas falta. O meio ideal não era Ramon e Juninho? Mas não é o que joga Libertadores, entendeu? Entendi. Não é o que joga Libertadores. Joga Ramon e Pedrinho. Era Ramon e Pedrinho. Porque o Juninho sofre a lesão, sai, e aí, tanto que o gol contra o River da classificação do Juninho, da classificação do Vasco, o Juninho vem do banco de reservas. Eu acho que seria mais justo, mais uma Juninho cornetada. E Arrascaeta? São 2 cornetadas de produção, mas numa boa. Pô, mas te falar... Eu acho que seria mas mais por conta justo. do lado do campo, né? Não, o Pedrinho joga mais pela esquerda, não pela característica... E o Juninho Pernambucano joga pela direita igual o Everton Ribeiro. Você está certo, mas pela característica de jogo que você falou antes do Luizinho, pela característica de jogo, o Pedrinho com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta com o Ramon. Seria canhoto, destro. O Pedrinho é mais lado de campo, o Pedrinho é mais condução perto do pé, é mais cadenciar, mais habilidade, drible e tal, chute. E o Ramon tinha isso tudo, mas era mais 10, o Ramon não tá titular nesse verdade. Vasco, tá? Quem tá titular nesse negócio? É o Juninho. Juninho Pernambucano. Ele termina a competição titular. Então ele volta na final. Ele volta nas finais na vaga do Ramon, tanto que nem o Pedrinho que sai. Isso. Por isso que tá o Juninho. Você vai lá, o Pedrinho entrou na vaga do Juninho, e quando o Juninho volta, ele não volta nem na vaga
do Juninho. Ele volta na do Ramon. Mas é difícil, tá? Não é fácil. Caralho, não. Não. São times diferentes, épocas diferentes. Os caras jogam pé oposto hoje, muitos não jogavam antes. Mas eu vou a escolher... base é um 4-4-2, por isso que tá Pelo menos batendo. isso ajudou, né? Não é? Sim, exatamente. Eu vou escolher o Pedrinho, tá? Um abraço, Pedrinho. Você vai ficar chateado se der mais Vasco? Não. Eu acho que o time do Vasco... eu acho que você comparar anos 90 com década de 2010 é covardia. Sempre mais... A chance de Você tinha muito talento aqui ainda. Mais talento no auge. no auge do que tinha nos anos 2010. É o que ele falou, o Felipe Luiz, o auge dele, o Rafinha, o auge dele não é no Flamengo. Sim. Na Europa. Cara, essa é difícil. Essa eu achei que ia ser mais fácil, mas é difícil essa, tá? Sabe por quê? Por tudo que eu falei antes. O Juninho na Libertadores de 98, ele é o gol do River Plate. Pô. Mas assim, é o gol do título, basicamente. O Luizão fala pra caramba isso. Porra, eu fui o artilheiro. Eu fiz gol na final. Porra, a torcida só canta o Juninho, só fala a porra do Juninho. O Juninho era bom. Assim, o Juninho era bom. O Juninho era titular, deixa de ser porque sofre uma lesão, fica muito tempo fora. O Pedrinho assume o Pedrinho, vira o próprio Pedrinho assume um protagonismo sem o Juninho. Só que o Juninho volta e faz o gol talvez mais importante da campanha. Eu voto, tendo visto que o gol mais importante da campanha, eu voto no Everton Ribeiro. Graças a Deus. Graças a Deus. Everton Ribeiro é um cracaço de bola. Não, acho o Juninho. Os dois são bizarros. 10 vezes mais. Acho não. Tenho certeza que o Juninho é pelo menos 5 vezes mais jogador que o Everton Ribeiro. Assim, sério? Você acha isso? Tenho certeza. O nível que o Juninho jogou na França, você jogou no Lyon, jogou Copa do Mundo em 2006, o Everton Ribeiro nunca jogou nesse nível. Ele é muito habilidoso, mas tem outros caras. O Juninho fisicamente é muito melhor, muito mais forte. Juninho, porra, pra mim é outra categoria de jogador. Mas o Everton Ribeiro, para o nível sul-americano, Brasil da época... 5 vezes acho exagero, mas mais jogador do que o Everton Ribeiro. Posso ter exagerado, 2 vezes mais jogador. 5 é demais. O Everton Ribeiro, pra mim, é um dos melhores meias desse século do futebol brasileiro. Eu tenho dúvidas se o Everton Ribeiro pegasse os anos 90, se ele não seria mais um meia daqueles que a gente não fala tanto. Por exemplo, eu não vejo o Everton Ribeiro melhor do que o Ricardinho. A gente quase não fala do Ricardinho. Mas não é melhor mesmo que o Ricardinho. Não, naquela época, vários da época que eram muito bons. Naquela época, então, se a gente puxar aquela galera aqui dos anos 90... vários. O que teve de grande jogador que ficou fora de ser... Djalminha não jogou a Copa do Mundo. Djalminha, pra mim, é um dos maiores caras que eu vi jogar. Vamos do Wagner. O Everton Ribeiro joga mais que o Wagner aonde? Nenhuma. E olha que, adoro futebol do Everton Ribeiro. Mas comparado com esses caras, e se pegar 80 também. Não dá. Zé Roberto, cara. Pô, não dá pra comparar o Everton Ribeiro com o Zé Roberto, cara. Isso é verdade. Mas vou votar no Everton Ribeiro porque a consistência dele... Bizarro. Ele era o motorzinho do time, ele era o equilíbrio do time. Vejo muita semelhança dele com o Zinho, em termos de administrar jogo, de característica. Sim. Né? Tem sempre que falar devagar. Mas o Zinho também foi mais jogador, mas característica, guardadas as proporções do Everton Ribeiro, é isso aí. Maravilhoso, Everton Ribeiro. Juninho, se tivesse jogado tudo, aí provavelmente seria o Juninho, mas não jogou. Eu vou aceitar o seu argumento, tá? Apesar de eu achar que o gol do título da Libertadores do Vasco é o gol do Juninho contra o River Plate. Mas também é um lance, né? Então, eu vou prestigiar a regularidade que foi do Everton Ribeiro. Mas talvez quem foi mais decisivo, eu não tenho a menor dúvida, foi o Juninho. O Juninho que não fez gol na final e não deu assistência na final. Não sei nem se participa dos gols da final. Eu acho que ele deu assistência, sim. O Juninho deu? O Juninho. Pode ser. Saber. Eu acho que ele deu, sim. No gol do Tô Luizão? tentando lembrar aqui. Ou do Donizete. O Juninho era um dos caras que tinha mais gols e assistências em finais, assim, pelo Vasco. Que em 2000 ele dá assistência pro Romário também, no Brasileiro. São Caetano. São Caetano. É memorável. E ele mete aquela no ângulo também. Sim, ainda faz o gol. São Paulo também não faz estamos gol. Em 2000, hein? Não, tô em 98. Que o gol do título, pra mim, é o gol contra o River Plate. Pra você e pra torcida do Vasco inteiro. Pois é. Não tem como eu não votar no Juninho, porque é eu entendo o símbolo daquela conquista é do Juninho. Eu entendo o argumento de vocês, mas se Donizete e Luizão não arrebentassem também ali na final. Sim. E todo o time, né? Vê se tem esse aí. Mas vai ganhar o Everton Ribeiro. Já ganhou. Pode ir pro próximo, Renan. Não foi? Foi. O João votou no Everton. O João votou no Everton Ribeiro. Não votou? Não votou? Já tinha aceitado meu argumento, cara. Não, mas eu mudei aqui, é Juninho. Já que é pra perder, não vai perder de 3-0, não. 2-1. Então, Cara, que difícil, tá? Nossa, mãe do céu. Difícil demais, tá? Donizete vai ficar ofendido. Eu não quero parecer clubista, mas é difícil. Donizete fez gol nas 2 decisões, pô. E vai ficar ofendido se você escolher o Bruno Henrique, tá? Meu amigo Donizete, trabalhou comigo, inclusive. Grande Pantera.
E te falar, o Vasco só não foi eliminado da fase de grupos da Libertadores de 98 por causa do Donizete. Vasco e Grêmio, São Januário, 3-0, Donizete acaba com o jogo. Cara, o gol dele contra o Barcelona, no primeiro gol da falha do Quiones, que vai buscar a bola lá embaixo, o Donizete chuta lá do meio da rua, mete um golaço. É histórico. O Bruno Henrique tem 11 jogos, 5 gols, 5 assistências na Libertadores 2019. Quem? Bruno Henrique. Quantos na final? Donizete fez 2. Faz gol na final. Donizete fez uma em cada. Não, um golaço. Deus. Eu vou ter que ir de Donizete. Com todo respeito ao Bruno Henrique, que pra mim, acabei de falar aqui, pra mim tá acima do Gabigol, na minha visão de fora, como idolatria. É difícil pra cacete esse cara. É muito difícil. É muito difícil, pô. É muito difícil. Porque eu considero o Bruno Henrique o melhor jogador desse time. O mais preparado, o mais... Assim, o auge da forma. Sim. É o Bruno Henrique aí, cara. O Arrascaeta não tava no auge. O Gabigol pode ser que tivesse no auge, mas não tem o futebol do Bruno Henrique. Foram 5 gols, tá, marcados pelo Donizete na Libertadores de 98. 5, né? E 2 assistência você não sabe. Nenhuma. Não, mas pode ser que não tenha registro. O Donizete deve ter dado assistência sim, porque ele deu assistência pro Luizão contra o Chivas. Pode anotar aí. Aqui tem 13 jogos e 5 gols marcados, já com o gol, tá? Mas tá no gol? O gol. Então o gol não tem registro de assistência antiga assim, não. De 98 não vai ter. Paz, meus senhores, não contavam assistência. Não contavam. O Mas Brasil isso aí... não cagavam pra assistência. Eu tenho isso planilhado lá em casa, lá no meu computador. Mas contra o Chivas, cara, por exemplo, eu vou votar no Bruno Henrique. Cara, sabe qual é o negócio? Não tem voto errado. É. Se a gente pegar isso aqui, a gente tá falando de 2 timaços, não tem voto errado. Mas o Donizete realmente, ainda mais o poder dele na decisão. O Bruno Henrique é importante na decisão também. O gol, ele puxa a marcação toda, a jogada, por metade do gol é dele, apesar da assistência dele. O primeiro gol do Gabigol, que eu falei que é a assistência do Arrascaeta, faz, a jogada Arrascaeta, serve o Bruno conduz, serve o Arrascaeta de volta que dá o passe pro E Gabigol. ele ajuda nesse jogo demais, porque ele é um desafogo. O Flamengo tá com um jogo encruado. Todas as bolas do Mari que eram lançadas, ele ganhava no alto da sempre zaga. A casquinha pra segurar. Eu gostei muito do Bruno. Fenômeno. Na época do Santos era muito bom. Cara, eu lembro dele na época de Goiás, cara. Eu fazia uma coluna pro Lance, que era sobre estatísticas. E aí foi quando a primeira vez que eu fiquei sabendo do Bruno. Aí ele vai pro Wolfsburg e ele volta pro Santos. E aí eu lembro quando ele volta pro Santos, eu fiz uma matéria sobre os números dele que tinha metido gol no Real Madrid, se eu não tô enganado. Porque ele joga muito contra o Real. Aí depois o Cristiano destrói. Eu fiz matéria sobre ele quando ele tava chegando no Brasil. Minha primeira memória dele no Santos, e muito bem no Santos. Um jogo que ele fez aqui no Rio. Mas eu vou de Bruno Henrique, mas assim... Então tá empatado. Eu acho que esse aí pode dar empate também, cara. Que nem Germano e Diego Alves, cara. Isso aí é covardia, cara. Isso ainda não. O Luizão vai ficar chateado comigo. Ele vai ficar feliz comigo, porque eu vou votar nele. Vai votar nele? Vou. Pô, eu vou... Pra mim, o cara que faz 2 gols de uma decisão, acabei de falar isso do Donizete, que ele faz 2 separado, né? A revolta da produção. Eu vou de Gabigol nessa, com todo respeito ao Luizão. Quem foi o artilheiro da Libertadores de 98? Foi o Luizão. Eu não sei, eu acho que ele não foi o artilheiro da Libertadores, não. Quem é o maior artilheiro da história? Foi um brasileiro que atuava na Bolívia, se eu não tô enganado. Procura aí, por favor. Quem é o maior artilheiro da história, hein? Da história da Libertadores brasileira. João. Em média ou em quantidade? Quantidade Gabigol. Em média, o Luizão, com certeza. Comparado ao Gabigol, né? Mas é número, pai. Não, mas eu acho importante falar, porque às vezes o cara joga 38 edições contra 38 times. Você não pode comparar o nível de dificuldade da Libertadores de 98 porque era em 2010. E antigamente você não classificava tanto clube brasileiro para Libertadores. É outro nível, iam 2, 3, 4. Foi o Sérgio João, artilheiro. Do Bolívar, foi o Sérgio João. Sérgio João, né? 10 gols. Que atuava na... Eu lembro 10 gols. Quantos gols o Gabigol fez na Libertadores de 2019? Só pra falar, porque eu já tô vendo. O Luizão fez 7 gols. Tá, obrigado. Sendo 2 deles na final também, que nem o Gabigol, né? Só que o Gabigol foi final única. O Donizete fez 2, o Luizão fez 2. Foram 9 gols. Não, foi passe do Mauro Galvão. 9 gols do Gabigol na Libertadores de 2019. Sendo 2 na final. Quantos jogos cada um fez? Foram 12 partidas jogadas, no caso do Gabigol. E tem que ver no caso do Luizão, calma aí. Deve ter sido talvez um pouquinho mais, porque foram 2 jogos. Não era final única, né? Eu acho que o que pesa pra mim, pra eu votar no Gabigol, é a final única, o cara metendo 2 gols numa virada. Eu acho que isso pesa muito, assim, pra uma escolha. Sabe? Claro, o Luizão fez 2 gols na decisão, um lá, um cá. É igualmente importante, deu tiro, ninguém vai contestar isso. Agora, um jogador, mesmo pra justificar, inclusive, o voto que eu dei no Juninho, o cara que chega e decide
decide um jogo fazendo 2 gols em 4 minutos, uma decisão, eu acho que de virada ainda, né? Assim, não é que tava 0-0 e faz 2 gols. Se virar um jogo contra o River... Olha, tem o jogo do Grêmio, tá? O melhor jogo que eu vi em loco do meu time foi o Flamengo e Grêmio, 5. então. É um absurdo. Eu fui nesse jogo do Peru também. Com todo respeito ao Luizão, por motivos óbvios. Mas eu vou de Gabigol. Um cara, se fosse qualquer outro jogador que meteu 2 gols numa decisão virando com gols em 4 minutos, eu iria também. Cara, isso, o que não tira em nada o brilho do Luizão. É um absurdo isso, né? Gabigol. Porque é uma das maiores alegrias que eu tive enquanto torcedor, né? Essa de Lima. Se não foi a maior. Foram 13 jogos. Foi porque tem um jogo a mais no final. Um a mais foram foi 13 final. jogos. Ou seja, com mais jogos ele fez menos gols. Tá, a gente já entendeu que você quer votar no Gabigol. Fica tranquilo. Deixa eu ver se eu voto pra você. Você já viu que já tá empatado, né? Então eu vou votar. Então vamos lá, eu vou fazer meu voto. Eu vou votar no Gabigol. Porque vocês me convenceram com bons argumentos. Então eu vou votar no Luizão, só pra não ficar 3-0. Mas, num todo, enquanto atacante, na carreira, sim. o Luizão, pra mim, muito melhor do que o Gabigol. Não, o Luizão foi campeão em todos os times. Então pra jogou mim tem muita nem bola comparação. no Vasco, mas o cara é maior artilheiro da Libertadores. Flamengo. Eu falei. Aí você tem que ver contra quem que ele jogou, quantos Guarani ele jogou. jogou bola. Atacante de área, Luizão. Tinha uma época que o Guarani tinha Luizão, Djalmin e Amoroso. Tranquilamente. Mas na Libertadores, sim. Gabigol tinha uma coisa também. O Luizão tinha uma característica muito boa de não desistir de jogar nenhuma. Pressionar o zagueiro. Muito. Incrível. E olha que ele era pesadão, hein? O Luizão tava longe de ser atleta. Mas era mas era muito forte, né? Brigador. E o Gabigol também pressionava, né? E fazia um facão muito bem, né? Mas na Libertadores o Gabigol. Tem que ser, não tem como não ser. Cara, 2 gols em 4 minutos numa decisão. E fez mais no todo, né, que o Luizão. Sim, fez 2 gols a mais, os 2 da decisão. O JG liberou. O dado. Liberou o dado, JG? Hã? Que? Os dados da comparação. A comparação do quem? Do Gabigol e Luizão? Gabigol e Luizão. O quê? Na carreira? Não, da Libertadores. Não, já foi. 7, Luizão 7 em 13, não, Gabigol 9 em 12. O que eu falei liberou, o JG liberou o dado, ficou meio estranho, né? Vamos lá, Lopes ou Jorge Jesus? Cara, eu vou de Jorge Jesus. Acho que a mudança que teve no Flamengo com a chegada dele, o impacto que teve é gigantesco. O Lopes na história é o Lopes. O Lopes, Lopes é o maior técnico da história do Vasco? Cara, assim, eu poderia... Não falei o melhor, falei o maior. Cara, eu acho que sim, pelos títulos. Eu posso botar o peso lá no Ramon Platero, lá atrás, quando é o início dos Camisas Negras, mas eu seria meio... porque não vi, né? Tem 100 anos, eu não vi nem o time jogar. De importância histórica, você tem um primeiro treinador ali, que foi um treinador que montou os primeiros times, que nem tinha treinador, né? A primeira figura do treinador que surge ali é com o Ramon Platero, que treinou o Flamengo, inclusive. Treinou os dois ao mesmo tempo. Mas o Lopes historicamente, bicampeão brasileiro. Mentira. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vários cariocas. Esse período do fim dos anos 90 passa todo por ele. Grande Lopes, aliás. Teve uma longevidade como técnico num time nos anos 90. 4 anos e meio. Sem bizarro, cara. Quase o Alex Ferguson. Assume em 96, ganha Brasileiro de 97, Libertadores de 98, Rio São Paulo 99, Carioca 98. E aí só sai em 2000, porque o Vasco tem a sequência ali que o Vasco perde Mundial, Rio São Paulo e Carioca. Aí ele sai. Aí vem o Abel. Esse peso aí de ser o maior técnico da história do Vasco, levantar o maior título da história do Vasco. Não, mas a gente tá falando... Comparado ao Jorge Jesus, que revolucionou o futebol aqui no Brasil na época, né? A forma de jogar foi vistoso. Acho que é o principal futebol. Por mais que tenha outros campeões, todo mundo fala de futebol bem jogado, é o 2019. Sim. Não é uma comparação fácil, não. Cara, mas olhando só para a Libertadores, né, que é assim, só a Libertadores de 98, só a Libertadores de 2019, o impacto da chegada do Jorge Jesus é algo gigantesco. Assim. Você tem ali um elenco na mão de outro treinador, você tem ele chegando, e aí você vê o trabalho do treinador. Isso, você viu que ele quase caiu contra o Emelec, né? Que ele meteu o Rodinei de... mas aí tava chegando. Rodinei e Rafinha na... Mas era início, tá? Acabado de chegar, né? Assim, ele quase caiu contra o Emelec. Emelec. Não é a história do Lopes. Mas eu tenho certeza que o Flamengo não seria campeão com o Abel Braga.
Todos temos. Esse é o Acho que ponto. se bobear até ele hoje em dia. Esse é o ponto. Mas Esse é o impacto do Jorge Jesus. E o Lopes jogou toda a Libertadores. O Jesus não, mas o Lopes também quase foi eliminado na primeira fase também. Quase caiu. E muda num jogo que o Donizete briga com ele, que ele queria que o Donizete voltasse mais, o Donizete fala, não vou voltar mais. E aí o Vasco mete 3-0 no Grêmio, ressurge na Libertadores, e aí apazigua. Aí você tem as mudanças do Lopes na final, que o Wagner entra como lateral direito, ele tinha suas mexidas, a entrada do Juninho que faz o gol da vitória contra o River, mas acho que de características de jogo, o Jorge Jesus teve um impacto maior, até porque era outra escola, outra época, os treinadores, você não tinha hoje o estudo que os treinadores têm hoje em dia, era muito mais ali no conhecimento de dia a dia do tempo de futebol que tinha o Lopes. A minha câmera é aquela ali? Sempre Tomara foi. que seja. Eu tô perdidaço, porque eu tô aqui, eu só falo a sua é aquela lá. vamos torcer. Eu nunca sei qual é. Nem olhei pra aquela lá, nem vi. Em nenhum momento. Mas eu Meu vou de Jorge Jesus nessa. Meu braço sobrou aqui. Olha só, eu vou acompanhar o voto do JJ, porque eu acho que sem o Lopes o Vasco seria campeão da Libertadores. Sim, pode ser. E sem o Jorge Jesus o Flamengo não seria campeão da Libertadores, que nem o João falou. Eu acho difícil que o Abel Braga fosse conseguir levar do jeito que estava. Quase não classificou também na fase de grupos. Tomou do Penharol. Eu acho que em 98 o futebol era menos tático de maneira geral. Era muito mais resolvido no individual. E o Jorge Jesus, quando ele faz um trabalho no Flamengo, é um trabalho muito mais coletivo. Acho que é mais fácil você identificar a forma de jogar do Flamengo com a mão do Jorge Jesus do que o Vasco de 98, assim, com o Vasco jogava assim em 98. A gente vai falar de posicionamento de jogador e tudo mais, mas era muito mais no individual ali, no se encontrar. Mas assim, Odivan e Nasa fazendo uma compensação para liberar Felipe, por exemplo, você ter laterais mais ofensivos. Eram ideias, claro, táticas do Lopes. E não eram revolucionárias. Talvez para a época fosse algo mais assim. Mas acho que dá para ver muito mais a mão do Jorge Jesus no time do Flamengo em 2019 do que do Lopes em 98. Tanto que o Vasco campeão em 2000, uma sequência ali desse time que vai se reconstruindo e reformulando, passando por outros treinadores. Já campeão com o Joel, antes o trabalho do Oswaldo Oliveira. Então acho que vai passando por esse processo. Como é que ficou o placar, João, pra gente fechar o Geração Z? Vasco 4, Flamengo 6 e 2 empates. Me surpreendeu, achei que o Vasco ia ganhar. Vou ter que refazer isso aqui, então. Canal Clubista! Vou ter que voltar meu voto lá pro Luizão. Já perdi. A média de gols dos dois é igual, tá? Só a média de gols dos dois. Exato. 0,45, pra mim, 0,46. O debate Luizão-Gabigol ali fica no jogo único decidido com 2 gols ali de virada, 4 minutos. Peroni, obrigado, hein? Eu que te agradeço. Aí, sempre, foi tranquilo, não foi? Foi, tava preocupado aqui. Não, foi de boa. É sempre bom falar de futebol, falar de Vasco, falar de Flamengo, falar de história de futebol. Apaixonado por história, História de futebol é isso? Pera aí. Essa época poderia ter boa, encerrado bem. Essa época boa dele. Saudade dessa época. É o Neymar? É o Neymar. É o Neymar. É a época que a gente acreditava. Não, cara. Não é o sósia, parece Sabe muito que é o pior? sósia. Isso tava rolando antes da gravação e eu não identifiquei o que era. Se eu soubesse, ainda teria ido embora. Vegeta, qual o nome desse cachorro? Imprensa? Poker. Quê? O nome desse cachorro é Poker. O nome Poker? dele é Poker. Em 2016, ainda no Barcelona, ele teve um cachorro chamado Poker. Mas é o início do fim, já falei isso pra vocês. Ai. Cara. Por que isso tá acontecendo nesse momento? Esse é o mesmo cachorro? É, eu achei importante. Como é que é o nome desse cachorro aí? Vocês da mídia? Não, é Poker mesmo. É Poker. Você é muito fã dele. Galera, eu sou fã do Neymar, sim. Do Neymar até 2000 até ele sair do Barcelona, né? Ali. Você vai fazer a primeira temporada do PSG é muito boa também. Né? Muito. Não até só 2018. a primeira. Não só a primeira. Primeira e a segunda. Até 2018. Até quando chega Mbappé e Messi, aí que começa a ficar bem não, complicado. Até 2018 me decepcionou. Má influência. Talvez. Não, até 2018 eu sou fã. Depois de 2018 parei de ser fã e hoje em dia tenho sido infelizmente hater. Lamentavelmente. Você criou essa dança? Não, foi não. Vegeta se recusa a fazer o 6-7, inclusive. Que isso. Não tem dinheiro que pague. Abraço! Valeu, galera.